Achas que há alguma ligação, direta ou indireta, entre o design gráfico e o humor? Ainda não consegui relacionar também. Acho que ainda não fiz essa tentativa também. Apesar de trabalhar no design, não tenho feito texto sobre isso, nem tenho procurado, nem consigo entrar ainda em qualquer relação que exista. Eu recordo de um gajo. Apesar de a gente, desculpa interromper, a gente ter começado a conversa um bocadinho antes, e havia um bocadinho uma relação, né? Que era a questão do público, né? De quem pede, quem acaba por pedir o design, e às vezes tu publicas alguma coisa ou mostras alguma coisa e ele acha que é isso. O público não vai perceber isto é demasiado bom para. E talvez possa existir uma linha de humor ou alguma linha de humoristas que faz piadas. Não, a culpa é do público, porque não percebe é o público. E às vezes podemos ligar um bocadinho por aí, estas duas Yeah. ligações. Se bem que o design, o humor ainda consegue fugir, pode pôr ainda algumas culpas no público, se bem que na prática, se for stand-up, não serve de nada. Partindo do princípio que o público é culpado. Do que é que isso te serve? Tu tens de servir o público na mesma. Não sei se o designer tem essa desculpa. O design está ali na fronteira entre a arte e qualquer coisa útil. Existe um bocadinho essa mania também, desculpa, é Dá, que dá, dá. o design tem que ser como arte. O design é uma forma de expressão de arte. É difícil de meter só essa categoria, caraças. Pelo que eu aprendi, pela a escola, o que me foi ensinado, design é utilidade, é o que tu estavas a dizer. Um garfo pode ser muito lindo, mas se aquilo não der para comer, não é um garfo. Tá? Podes ainda chamar um garfo, mas esse garfo não vai ser usado no dia a dia. Vai ser um garfo que está, por exemplo, no museu. É já um garfo transformado noutra coisa. A história da banana na parede. Sim, por Não exemplo, serve para comer, não é uma banana, né? isso tudo começou quando o Duchamp tirou o urinol do sítio, tirou a coisa do contexto. Hoje em dia, nas massas é pouco falado. Ele é provavelmente o artista mais influente do século XX. Gostes ou não, a forma como ele pensou a arte, nós somos filhos dessa forma de pensar. O que existe na net, tirar do contexto e pôr no outro lado, isto é uma ideia do Duchamp. É tirar o urinol do sítio onde ele costumava estar e pô-lo no museu. Acabaste de achar aí outra ligação, se calhar, com o humor. Já começamos a conversa assim. Yeah. Porque muitas vezes a gente quer tirar coisas do contexto que vai causar piada, que vai causar a gargalhada. Aquela ideia de tirar o tapete ao público. E também sair um bocadinho, não é? Do que é óbvio, do que está expectável. A menos que o comediante seja muito agarrado à verdade. Aquele comediante que pode estar interessado no riso, mas o riso não é a primeira preocupação. Está mais preocupado em dizer qualquer coisa como verdade, a dar uma mensagem. Se for assim, Interventivo. é outra coisa. Como é que começaste aqui na stand-up? Ou no stand-up? Há Isso, pessoas que dizem na stand-up, outros dizem no stand-up. Como é que isso começou? com uma história cá de ser muito original, que nunca deves ter ouvido aqui. Durante a pandemia, não tinha nada para fazer. Andava à procura de alguma coisa, alguma brincadeira, algum entretenha. E o primeiro pensamento é muito a escrita criativa, o escrever. Um gajo nunca pensa em aparecer, em dar a cara. Ou seja, andava à procura disto, como criar ou como fazer guiões, ou algo assim do género. Pá, acabei por achar um curso de escrita humorista, de stand-up comedy, um curso da Bang. Já ouvi várias pessoas aqui que falaram, sim. Até já falei com o Paulo. Já conheci o teu podcast, já tinha ouvido algumas coisinhas, alguns episódios. Por acaso ouvi com o Paulo, ouvi com mais meia dúzia de pessoas, já ouvi agora o último que tiveste com o Alfa, que também o conheço, e que me conheceu aí também nessas ligações. O curso é porra por isso, que dá-te umas ligações com a malta, começas a entrar num círculo, aprendes os conceitos base para começar a trabalhar. Pois também tens que ser um bocado independente, né? E proativo na cena. Diz, já mete a minha bucha. É, não, estava-te a contar como é que tinha começado, pronto, comecei assim, fiz meia dúzia de sítios e depois estava cá em baixo no Algarve. Também não há grande coisa. Entretanto apareceu um projeto, ou reapareceu um projeto que é o 8000 Comedy Club, que tem dado para fazer ali mensalmente. Pá, e pelo menos uma vez por mês dá para ir fazendo umas noites e testando material e não perdendo aqui a engrenagem. Percebes? É que não fazeres com regularidade. É sempre melhor do que não fazer. Do ponto de vista prático, fazer uma vez por mês não é quase a mesma coisa que não fazer. Hás de ter outras atuações, como eu já tenho visto. Imaginando que é um mês em que só vais ao 8000 Comedy Club. Hum. Quando voltas lá, é quase voltar ao início. Nesta situação, atuar duas ou três ou mais vezes numa semana. Ganhas um ritmo completamente É, diferente. é completamente. Isso aconteceu uma vez, pronto, e é ter ido de Lisboa e numa semana consegues marcar 3 sítios. Isso já aconteceu. E de facto sentes um bocadinho, e ainda por cima com o mesmo texto, porque eram 3 casas diferentes, então deixa lá bater isto, tivesse aqueles 5 7 minutos que estava a fazer lá em cima,
A terceira vez correu muito melhor e eu estava muito mais à vontade. Tenho que concordar contigo. Uma vez por mês é o mesmo que não fazer. Pá, não. Tal história do outro, 0,5, né? Azar, né? E Já tenho falado, não sei se são conversas que ficaram no podcast, se foram extra podcast, mas pessoal que atua menos, aquilo que me parece é que quando atua depois arrisca menos. Como atua tão pouco, quando volta a um sítio para atuar, bem, ou vou fazer a mesma coisa que já fiz, vou pegar naquele texto que eu tenho quase a certeza que não falha. E entram neste ciclo que é fazer sempre a mesma coisa e não conseguem sair daqui. Se eu já atuo tão pouco, não me posso dar ao luxo de experimentar texto e depois falha tudo. se calhar tem uma linha de raciocínio um bocadinho diferente. Porque eu penso, tudo tão pouco e o sítio é tão exclusivo, é aquele que eu tenho que levar um texto novo. Eu não posso levar para a mesma casa o mesmo texto. Isso era... Não me sentia bem. Posso vir a usar o texto daqui a uns meses, ou partes dele, ou tentar acrescentar, ou tentar cortar aquilo que vi que não funcionou. Tenho a tendência de gravar sempre, nem que seja o áudio, para conseguir perceber. Há quem não gosta de ouvir as atuações a seguir. Eu gosto. Gosto de gravar e gosto no dia a seguir pôr os fonezinhos e ouvir e ver onde é que eu fui mal, onde é que eu fui bem, onde é que houve reação, onde é que não houve reação, onde é que eu me engasguei. Se é normal eu engasgar-me naquele sítio, pá, com regularidade, pá, acho que é bom fazermos isto. E fazendo tão poucas vezes, acho que é o que me consegue fazer também ganhar alguma consistência e não desligar do processo. E o querer levar sempre coisinhas novas obriga-me durante um mês a escrever. Já notaste alguma falha que fazias ao início e após algumas audições de espetáculos mais adiante percebeste, ok, já consegui corrigir esta falha. E daquelas falhas, se calhar, se não tivesses gravado, nem notavas que tinhas. Lembras-te de alguma coisa? Principalmente a dicção. Ter noção de que as pessoas não estão na minha cabeça. Não é para falar assim, depois de repente elas querem coisa e eu tipo, mas na minha cabeça faz sentido, mas não foi nada. Eu já não sei quem é que foi. Eu acho que foi um ator que disse qualquer coisa a respeito. Não erro por muito se disser que a dicção é um dos problemas que está presente em quase todos os comediantes de palco. Há sempre ali qualquer coisa que podia ser melhorada. A piada até pode ser uma boa piada, mas se o público não a entende, estás a falhar na base. E às vezes os comediantes andam às voltas. O que é que eu posso melhorar no texto? Começar logo do início. Lê-lo bem. Ouvi agora há pouco tempo também uma atuação em que eu próprio me confundi a perceber o que é que eu estava a dizer, se era peitos ou peidos. São palavras muito parecidas. Se não forem ditas. E no contexto em que podia ser, até podiam ser os dois. Os peitos ou os peidos. Tem que ter atenção. Ainda assim mal gravio. A tendência de cortar, de fazer isto. De repente estou falando assim, né? Tem que ter cuidado. De repente só estás a dizer já metade do texto. Cortas metade das palavras. É assim. Metade não interessa, quer dizer. Bem controlado, isso pode ter graça. O público tem que estar mesmo dentro daquilo que tu estás a fazer. Fica estranho. Se calhar já tem que ir para a caricatura quase. Basta recuar uns aninhos e percebemos que o público, seja de stand-up, seja do que for, a atenção é uma atenção que esfuma-se. Basta qualquer coisa falhar, algo cair, basta um feedback, o som do feedback, e lá vai a atenção do público para a maneta. Tudo o que puderes controlar a esse respeito é ganho. Uma boa maneira de fazer isso também é, pelo que tenho observado e a pouca experiência que tenho, é assumir. Assumir quando as porras não estão bem, assumir quando as pessoas não estão a ouvir e dizer a verdade e voltar a chamar as pessoas para aqui, olha. Agora, como é que podes fazer isso? Podes tentar fazer com uma piada, podes tentar fazer... Pode sair um bocadinho rude se for pedir atenção, não é? Mas ao mesmo tempo existe uma intenção daquelas pessoas estarem ali, não é? Era ver stand-up, era ouvir. Há situações em que acontece qualquer coisa de errado na atuação. O comediante brinca com isso. Mas tu percebes que o comediante continua afetado. Não sei se resolveu essa piada ou esse momento em que conta aquilo que aconteceu, se realmente tem efeito. O comediante tem de se libertar daquele peso. Porque senão o público percebe. Contando é uma boa maneira. Para mim. Mas há comediantes que mesmo contando, tu percebes, caralho, esta merda falhou. Claro que ficas lixado durante os próximos minutos que estás a fazer a atuação. Esta última atuação que tive aqui, e até foi em Tavira, foi agora há dias. Uma setupzinha que até ainda é grande, sobre mães. Quando vou fazer a punch, aquilo é uma conjugação de 4 palavras que não pode falhar a ordem. Ponto final, porque senão não tem piada. Tem que ser aquelas 4. Enrolei-me. Então tive que assumir aquilo e pedir desculpas. Tipo, porra, tive aqui quase 5 minutos a dar-vos uma setup. Apanharam uma saca a ouvir coisas que não tinham piada nenhuma para quando chegar à fase da piada, fez merda.
e gerou um bocado de empatia e de riso e deu para continuar a seguir com o resto do beat. Isto Yeah, dando a minha isso. experiência. Eu acho que a atuação sofre com isso. Pode pensar depois, pode acontecer às vezes, trocas a setup pela punch. Começas pelo fim logo. Tu és atraiçoado até pela tua confiança. Está-te a correr tão bem, vais embalado e cara, já troquei esta merda. Ou assumes, ou o público nem se apercebe. Também às vezes nem se apercebe. Aquilo funciona na mesma, percebes? Ao contrário também funciona. Quando tu te esqueces de alguma coisa que supostamente ias dizer. Em princípio o público não sabe que tu te esqueceste. A não ser É que que para seja eles não existe. a não ser que seja um público tão fiel e que tu faças aquele texto tão recorrentemente que alguém perceba, mas em princípio. Mas isso é quase ver o stand-up como um concerto, pá. Yeah. É suposto não se... Digo eu, também o amadorzinho diz isto, acho que não é suposto ser sempre é mesmo, né? Vira o disco e toca ao mesmo. É uma arte diferente. Porque as inquietações, o stand-up também às vezes passa um bocadinho por isto. A gente escreve as nossas inquietações ou as nossas observações, curiosidades que temos na cabeça e queremos esmiuçar aquilo. E elas estão constantemente a mudar. Yeah. Então também faz sentido com o texto. Né? O David de 25 anos não é o David de 33, o David de 18. E com isto, eu não tenho este tempo todo de experiência, mas tenho um ano e pouco. Pronto, se calhar continuando a fazer isto, daqui a 5 não vai fazer sentido nenhum estas coisas. Seja como for, às vezes também não podemos cair no erro de fazer uma coisa e não deixá-la amadurecer. Pode-se cair neste erro de dizer uma coisa, a coisa até saiu razoável, razoável para o bom, se insistisses nesse tema, nesse ponto de vista, e a abrir para outros caminhos. É o risco de estar sempre a querer virar-te para coisas diferentes. Nunca chegas ao fim. Sem master. Nunca chegas ao fim daquele raciocínio. São formas mas de se calhar estar. também podes estar 10 anos num assunto e não sais nunca do fim. Sim, se calhar esse assunto não tem fim. Isso também é verdade, isso também é verdade. O sol por vezes funciona para isso. É Fechar o melhor um material, mandá-lo cá para fora e a partir daí começas outra coisa. Mesmo comediantes profissionais, quando lançam o sol, ainda há um longo período até começarem a trabalhar numa coisa nova. Depois há aqueles que, assim que acaba o sol, como se eu nunca tivesse escrito nada, começo agora outra vez. Um desafio do caraças. Agora que eu fiz qualquer coisa, supondo que a coisa que eu fiz relativamente à comédia é boa, começar do zero. Estás a pôr isso também um bocado extremo do começar do zero. Tu nunca abandonas, né? Mesmo que estejas a fazer o mesmo texto durante um monte de tempo. Tu nunca abandonas a escrita. Estás sempre a deixar outras ideias ali em stand-by, Sim, a treinar, a ganhar, né? A apurar. É claro que é do zero do zero. há pessoas que um conjunto de ideias, sejam as ideias que entram, as ideias que ou foram testadas e não resultaram, e aquelas que não chegaram a aparecer em palco, assim que acaba o sol, tudo vai à vida. Pode acontecer aquilo que tu disseste. Acabas um período em que tiveste aquele conjunto de material, supostamente vais começar do zero. Tens aquela gaveta de ideias que ficaram inacabadas. Mas olhas para aquilo e já não te identificas com nada daquilo. Aqueles pontos de vista, aquelas inquietações, como há pouco tu disseste, já não dizem nada. Prefiro esquecê-las e partir para outra coisa. Há qualquer coisa que vai aparecer mais à frente, não é? Há sempre ligações e às vezes não das conta. Vou dizer isto de forma humorística, mas não há circuito no Algarve. Falaste de 2 sítios, não é? O 8000 Comedy Club e recentemente, graças a uma publicação tua, não sei se é recorrente, Noites em Tavira. Houve agora 2 nos últimos tempos. Foi só para experimentar. Existe ali, é a segunda, a primeira funcionou muito bem, esta também, boa adesão de público. E a cobrar, também é importante. Sim, isso é... muitas vezes os circuitos às vezes não aparecem também porque existe um complexo das coisas se pagarem pelo menos e faça com que as pessoas tenham um hobby, mas também conseguem sobreviver, não é? Mas não há um circuito cá em baixo. Há um sítio, acho eu, que faz, não é? Há o 8000 que esse aí é recorrente na associação, em Faro. Associação Recreativa e Cultural de Músicos, acho que é assim o nome completo. Uma vez mensalmente, de repente não estou aqui, fiz uma vez em Olhão, mas foi uma noite solta. Houve aqui o concurso que fizeram da Sábado, que veio uma noite cá, concorri e acabei de fazer uma noite em Olé. O Bafo de Baca acho que chegou a fazer umas noites também. Era um sítio excelente. Quando existia o Marginal e em Portimão também acho que houve lá umas noites. Isto tudo pré-pandemia, antes, né, da malta vir toda para casa. Existiam algumas coisinhas que podiam potenciar a existir um circuito. De momento, acho que não... Não conheço quase nada, à exceção de uma figura... Pronto, é provavelmente a figura mais importante do stand-up no Algarve, o Dário Guerreiro. Mas, exatamente, esquecendo o Dário Guerreiro, que o pessoal é que está aí a aparecer... Vou-te dizer já os nomes aqui do 8000, não é? O André Tavares, que é também quem ali vai gerindo a coisa.
tem um humor muito bom e gosto muito da persona que ele mete em palco, que é super calmo, com uma agressividade controlada, que lhe dá ali uma piada muito genuína e muito, pá, uma cena diferente. Tens o Marcelo Soares, que é de Tavira. Conheço também aqui o Bruno Amendoeira, de Aljur, já fez assim, atuei com ele 2 vezes, não sei se ele agora tem atuado ou não. Mais nomes daqui, atuei já com o André Semedo, mas ele é um bocadinho, faz tudo, vai a todas, também já esteve no stand-up, mas se quiseres que ele apresente uma cena, ele vai-te apresentar uma cena, se for preciso ir para trás da câmara, vai para trás da câmara. Também é um gajo muito porreiro e com ideias. Pá, cá em baixo, estes são os nomes que me estão a ouvir agora. Filipe Pires, também já atuei com ele no 8 Mil Comedy Club. Estes são os nomes que consigo dar aqui de cabeça, malta que esteja cá em baixo. Essa pessoa de Algesur, e estava aqui a pensar. Aljur Tavira. Estava mesmo a pensar essa. Eu fiz com os dedos, pronto, isto é o áudio que a gente está a gravar, mas é a distância que o Algarve tem. É por isso também que é difícil fazer um circuito. Quando pensamos no circuito de Lisboa, ok, não é só Lisboa, mas ali num raio de 50 km é onde a coisa acontece. Mas é um raio, não é um retângulo. Geograficamente faz diferença, exatamente. Ainda mais para os preços do combustível atualmente, não é? É uma coisa... Volta e meia gostava de ir fotografar para Algesur e agora tenho que pensar 3 vezes se quero ir a Algesur. Porque ir e voltar, começa a ser uma brincadeira já com algum peso. Imaginando que há algumas casas espalhadas pelo Algarve. Para o comediante que está a começar, supondo que ganha alguma coisa, mas é pouco, vai gastar muito. Não vai compensar o combustível. Não é por dinheiro. Mas também acho que em qualquer lado. O ponto... Mas queres depois que exista queres que a coisa evolua a um ponto que seja sustentável. Eu acho que o primeiro ponto, já seria um ponto agradável, é que o comediante não perdesse dinheiro. Se vais a um lado, perdes 10 ou 20 euros, vais para o outro, perdes 20 ou 30, só tiveste a enterrar dinheiro. Atuaste aqui no Algarve e também já atuaste no Lisboa Comedy Club. É se calhar uma comparação um bocado difícil e se calhar um bocado ingrata. Que diferenças é que encontras, por exemplo, numa noite cá no Algarve, seja nos comediantes, seja na recepção do público, com uma noite, por exemplo, no Lisboa Comedy Club? Estou aí no Comedy Club, fui lá só fazer open mic, foram 5 minutinhos que tive e ao início acho que ficas um bocado nervoso pelo o nome que dão à casa. Acaba por ser, acho que é isso que faz uma pessoa, vou ao Comedy Club, que é um bar com pessoas para comerem pizza e a beberem cerveja e a comer hambúrgueres, tipo, ok, é em Lisboa, pronto. Isso é a magia do design e do marketing, não é? Vender uma coisa... exatamente, uau! É porreiro, é. Não vou fazer uma comparação direta, também não é justo, são locais diferentes, com ritmos diferentes, com quantidade de humoristas diferentes. O mais complicado que eu achei foi o facto de chegar lá mesmo em cima da hora das coisas começarem. O tempo de existir um conhecimento entre a malta, teres tempo para falar, teres tempo, a hora que pedem para chegar já está a começar, praticamente. Estás a compreender? Né? Isto é tudo tratado por e-mail, por começo, né? O gajo é open mic, mandei para lá, como eles têm no site, a perguntar se és humorista e queres participar, vamos fazer isto e combinas ali as situações. E a hora, eu achei isto, e aqui depois vou atuar a outros sítios e a malta tem tendência de se encontrar uma horinha e pouco antes, comer uma bucha junto, falar quem és tu, quem sou eu, de onde é que somos. Tu apareces lá como se fosse um estranho, não é? Senti, honestamente senti. Um bocadinho, porque já tens ali um grupo regular. Não indo lá regularmente, se calhar é difícil de te entrosar. Não vais ser rude a falar enquanto os outros estão a atuar. Estás naquela mesa, mas estás sempre com um tom muito baixo ou dizes coisas, frases curtas. Não dá para ter conversa. A vida não é o Twitter, caraças. Olha, temos a fama de ser mais relaxados no Algarve. Também temos de ter esse aproveitar isso. O tema Lisboa Comedy Club calha quase em todas as conversas, mas por acaso esse detalhe não conhecia. Sobretudo para alguém que está a fazer o open mic, que tem menos experiência. Não sei se a experiência é melhor. Ficas sempre a sentir-te como um outsider. É bom naquela cena, se gostares daquele sentimento de olha, agora vai aos tubarões. Tchau. Se tiveres um bocadinho desse sentimento, olha, é um bocadinho o que estava a dizer. Depois sais dali e pensas 2 segundos, é um bar com pessoas a comer pizzas e hambúrgueres. Riram de umas piadas, não riram de outras. Ainda assim eu estava no início, que quando fui ao Comedy Club eu tinha o quê? 5 atuações. Foi o que foi.
Correu Estaria. fixe, ou não? Correu para estas. Não saí de lá desiludido e perdido. E, pá, ouvi umas gargalhadazinhas. Pá, está feito o trabalho. Não foi um teste. Como é que eu te fazer? Clean, no sentido em que não me travei, não me enrolei, não me perdi um bocadinho a olhar assim para o lado. Tipo, o que é que eu ia falar a seguir? Aquela voz que vem assim. Pá, não posso dizer que foi. Pá, aconteceu momentos destes. Pá, a voltar lá, acho que ia ser. Que ia ser melhor, né? Ia estar mais limado. Para aqui, para um cenário hipotético, que cidades no Algarve podiam ter assim um bar dedicado ao stand-up? Acredito que Portimão tem algum potencial. Uma cidade que cresceu um bocadinho e tem muitos portugueses, isto também é importante. E assim, Pode percebo que falar. não faz diferença. Em Albufeira, se calhar para fazer stand-up em inglês, tens público para fazer quinta, Yeah. sexta e sábado. Se calhar, eu não me sinto confortável em fazer inglês. Ou surgiu já uma oportunidade e... oportunidade que não foi bem uma oportunidade, mas dentro do contexto, numa noite em que estavam uns bifes e perguntaram se a gente queria fazer inglês, eu não estava confortável. Porque acho que o humor também a gente não pode traduzir à letra. Eu não ia estar a traduzir as minhas piadas no momento, sem pensar, sem... Pá, umas iam funcionar, outras não, mas acho que não ia fazer qualquer... E eu não me sinto confortável. Tenho o inglês do Algarvio. Provavelmente Albufeira seria um bom sítio para isso, sim, sim. Uhum. Sobretudo no... Verão e inverno. No verão, sobretudo, podia se calhar quase todos os dias, se quisesse. Carvoeiro até digo que talvez também, porque tem uma grande comunidade, para fazer em português, acho que Portimão, que é uma cidade que tem bastante população, e, pá, é preciso população para, né, para ir ao bar ou para ir às salas. É um dos maiores problemas, sou daqui da Armação de Pera. Não digo que seja aqui o sítio. Uma terra com 5 ou 6 mil habitantes. A Armação também é assim uma terra, sofre muitas oscilações. No verão... Tem 6 mil para os 80 mil, assim, do dia para a noite. Tu não Começou consegues as férias de escola. Yeah. Começaram as férias de escola, não tenho lugar para estacionar. É este o ritmo. A pressão no duche acabou. A pressão não é para ti. Os turistas estão a chegar, não é? Já não consigo tomar banho. Não consigo estacionar, não consigo tomar banho. E andam tampas de esgoto a saltar. Podias fazer aqui no verão. Se calhar até sim, porque está tanta gente. E acaba por ser um sítio bastante turístico português, novamente. Sim, sim. A Armação é muito português, muito familiar. Se calhar até dava para fazer e para vender umas noites aqui. Mas o que me estavas a perguntar, ter um bar com regularidade, acredito que seja Faro. E Faro, se calhar, tem a oportunidade de ter outra casa, sem ser só a associação Sim. a fazer. Talvez Lolé. Lolé também tem bastante gente e é uma cidade com alguma atividade. A ideia que me dá é que o Lolé está sempre com vontade de receber, seja ideias a nível de poetry slam, coisa até podia funcionar. Sim, eu também acredito. A nível cultural é das melhores cidades do Algarve. Quando vem cá uma boa peça de teatro, ou vai a Faro ou vai a Lolé. Quando vem cá um bailado, ou vai a Faro ou vai a Lolé. Algum tipo de festival que seja um pouco diferente. Tens o MAD, pronto, Músicas do Mundo, um bocadinho mais, não tão pop-pop, em Lolé. Tinhas o Lusa, não sei se conheceste. Não. O Lusa era um festival de luz, de instalações de luz. Pá, a primeira edição, então, pá, espetacular, com instalações de luz pela cidade e em algumas ruínas. Tu disseste havia, quer dizer que já não há. Passou para Faro. Não sei porquê, o que é que se passou, ou se aquilo é de associações, ou que era o conceito que fazia, ou se é alguma organização que passa de sítio para sítio, isso não faço ideia. Chamava-se Lusa e era uma cena que enfeitavam a cidade com estruturas de luz. Não consigo explicar muito melhor do que isto, porque é difícil de dizer por palavras, porque eram estruturas de luz, algumas com espelhos que te davam uma sensação que não sabias bem de onde é que a luz vinha, ou que tamanho é que tu tinhas. Outras eram sensoriais, porque reagiam aos sons, e estavas no meio de umas luzinhas que... Pá, a melhor que tive foi essa, os sensores com as luzes, e estavas numa sala forrada a mármore preto. Então o reflexo é infinito. Ficas numa sensação, e 40 segundos, e de repente estás 40 segundos no nada, e muito porreiro. O próprio o som design daquilo também estava muito bem feito. Vou estar atento. Estava a vender o Luz agora, desculpa. Estive aqui 3 minutos a vender um festival que não é meu, e podia ter vendido um festival que era meu, caraças. Portimão e Lolé, acho que Faro, sim, acho que as 3 cidades mais... preparadas. Como são mais centrais, à medida que tu te vais afastando, depois começa a ser muito difícil. Por exemplo, Lagos também é uma cidade mais virada também para o estrangeiro, não é? E depois Algesur, né? Já às tantas... Algesur estás quase depois. Pois já é Costa Vicentina. É. De repente é o circuito da Costa Vicentina ali, no circuito do Algarve.
Yeah, por exemplo, pior que isso era dizer Sagres, não é? Eu por acaso não sei como é que é Sagres a nível de Coitados, turismo. São mais portugueses ou são mais estrangeiros? acho que ainda vai mais para o estrangeiro. É? Mas Sagres, coitados, eles nem 125 chega lá, nem a 22, nem o comboio. Não tem água, não tem saneamento, que queremos lá para o Não, a stand-up. malta tem todas furos lá. Também é água da rede, é furo. Eu não sabia, estava a brincar no fim. Não, eu também estou a brincar, eu estou a brincar. Calma, é malta de Sagres, não se judeia comigo. Estou a O que brincar. eles têm sempre é vento, não é? Vento tem com É. fartura. O que faz ter ondas, o que faz ter surfistas e o que faz aquilo funcionar. Para gajos que querem jogar badminton, estão sempre lixados. Se quiserem jogar badminton no ar livre, Não, não conseguem agora é jogar. o paddle. É o jogo da moda. É o próprio, já experimentei. Já. Aqui nessa tentação. Há esse perigo que é aquilo, é fácil de jogar, é engraçado. Tá. O principal Não atrativo é esse. Não é que- ténis, eu joguei 2 vezes e disse que é isto? Não nasci para isto, não. Tinha uma extensão do meu braço que não. O mais parecido que eu joguei foi squash. Sim, mas também achei muito difícil, caraças. A bola era muito pesada. Sim, visto humoristicamente, até é um desporto estúpido. Tu estás à cacetada com bolas dentro de um espaço fechado, a bater contra vidros e a fazer tabelas. Jogar à raquete. Será que a raquete é mais leve ou o gajo tem lesões na mesma? Também há de haver muito. A malta amadora, se não tens ténis de jeito, e depois acaba por ser um bocadinho estas coisas, que é vou só jogar uma vez, vou só jogar 2, vou só jogar 3. De repente estou com uns ténis de treta a jogar 3 vezes por semana. Olha, o joelho foi à vida, aí o tornozelo foi à vida, aí a anca. Não te preparaste também para o que é. Isso vai acontecer em qualquer coisa. Estamos a meses ou a anos de aparecer para aí uma geração com os joelhos cavacados. E vão-se chamar todos Martim. Quem faz desporto de alta competição está todo escavacado. Isso é o grande mito, atividade física é bom. Desporto de alta competição, o atleta chega ao final da sua vida enquanto desportista, está todo escavacado. É joelhos, é pulsos, está tudo escavacado. O gajo vai dizer, façam desporto que isso dá saúde. Não sei se está. Não sei se está. Se calhar ficava melhor quietinho. Se calhar não devíamos ter o IPDJ, né? O Instituto Português do Desporto e da Juventude. Não, mas desporto não. Tens esse ponto que é importante, né? O desporto envolve sempre essa coisa que é a competição. Daí é que acho que também estás mais propício à lesão. Estamos em competição, esforçamos sempre mais. Mas a coisa pior é quando são desportos coletivos, género futebol. Que dependes de outros também. Pode ser outro a fazer-te a lesão, mas já... É que depois é tudo muito estranho, seja a competição ou a não competição. 5 para cada lado no jogo de futebol. Ninguém se quer lesionar. E então estão ali, muito calmos, mas o contrário também tem graça. Jogarem que nem uns animais, tu chegas a uma idade, não me posso lesionar, que amanhã tenho trabalho. Olha, mas entre os dois, quando estás a tentar combinar uma futebolada, se calhar evitas jogar a porrada, mais depressa. Tens 9 pessoas e tens 2 pessoas a quem podes ligar. O gajo que é um verdadeiro pussy que não faz nada, que não toca em ninguém, que a bola. Ou tens o sarrafão, que é tudo a carrinho. Quem que tu ligas, né? Preferes o gajo, se calhar, suave. Há gajos que parece que estão a jogar a final da Champions. e entram de carrinho e a cabeçadas arriscadas. Com esta idade ainda se pode dizer, olha, não vale beijar-las. Ou é só enquanto somos crianças. Eu acho que vale. Não sei se agora ainda é comum, mas eu recordo-me, sei lá, na escola básica, sempre que havia 10 minutos, ou o que fosse, vamos jogar a bola. E havia essa situação, não é? Quem chutasse com mais força, calma lá, que isto não é para haver... Não vale ver. Só vale fora da área. Só vale fora da área. Só vale golos rasteiros. Pá, havia estas regras de merda. Os remates rasteiros, eu recordo-me disso do meu professor e professora também, de educação física. Ele é que dizia, é rasteira, rasteira. E eu a pensar assim, então mas isto, bola pelo chão, bola pelo chão. Recordas-te quantas bolas é que perdeste? Um chute não sei para onde, ou vai para a vizinha, ou vai para um sítio que não consegues chegar e pronto, acabou-se. O futebol. Perdi algumas, perdi. E algumas que também eram aquelas que são vergonha de ir lá buscar já. Se calhar já foram tantas vezes para aquele sítio, ou já ias partindo tantas vezes alguma coisa. Eu não vou buscar. Havia aqui um campo, aqui numa sociedade aqui onde eu moro, acho que ainda continua a estar, uma velha, a alcunha era a Brava, iam buscar, mas chegou a um ponto em que já não tinham medo da velha e aquilo foi acumulando. Tu olhavas para a casa, para o pátiozinho e estava cheio de bola. Não sei se a velha tirava alguma satisfação, porque as bolas ficavam ali. Se os jogos de futebol a sério também fosse algo do género. Um gajo chutava, a bola desaparecia e o árbitro apitava. Pronto, olha, só tínhamos esta bola. A bola foi-se, acabou. Estamos ainda nos primeiros 10 minutos. Ou vinha um com uma bola, mas ninguém queria jogar com aquela bola. Isso também acontecia. E a tua bola, não, é bué da pesada. Não. Isso é de futsal, não. Eu também vi isso. Era a malta que trazia a bola, mas não era a bola.
Não podia ser com aquela, era uma merda para jogar. Quando era pequenino, a primeira vez que chutei uma bola a sério também, pá, que é isto? Isto tem chumbo aqui, então, mas é suposto a gente dar os chutes com esta porcaria. Sim, os bambizinhos lá, Será as Benjamin? andorinhas. Eu não sei como Benjamin, é que... exatamente. É que Não agora sei qual é já o vi nome. nomes de animais assim. São os andorinhas e os Benjamin é? e os bambis. Já vi coisas assim. Não sabia. Mas é isso que estavas a dizer, antes dos infantis és o Benjamin. Mas isso é aplicado Eu já ouvi essas coisas. a todos os desportos? Não. É? Não, as camadas jovens. Aqueles mais pequeninos. Parece nome de escoteiros. Eles é que têm essa do lobo e não sei o quê. Eu não percebo nada disso, não vou entrar por aí. Nunca mas... usei berlocos. O quê? Foste escoteiro? Nunca usei berlocos. Nunca me fizeram ir à missa. A razão principal de muita gente não pensar sequer a ir aos escoteiros é com aquilo. E usar uma farda com berlocos. Na minha altura não havia aqui escoteiros. Agora há, por acaso. Era engraçado, tipo, quando um gajo é puto, até hoje assim, caraças, aprendi a fazer nós e a fazer esta construção com paus e o caraças, brutal, mas domingo tem que ir à... tá bem, então vai. Tira-te logo a pica toda. Não quero entrar aqui porque não conheço quase nada, mas acho que há uma divisão, eu acho que é escoteiro com U e depois há o escoteiro com O, escoteiros, e uns estão ligados aí. Fica assim um bocado estranho. Parece que estão a vestir as crianças mesmo para o padre. O que é que eu aprendo a fazer nós para ir para uma igreja? Para que é que eu quero usar os nós com as histórias que estão a sair agora? Para que é que eles usavam os nós? Algum puto com o sonho de ser marinheiro. Aí ajuda. Já estás com algum avanço. Eu não me recordo assim nenhuma profissão em que precises de fazer nós. Assim de uma forma diária. Se fores aquele gajo, o João Garcia. O João Garcia, o alpinista, aquele sem nariz, o sem nariz. Deve usar quase todos os dias nós. Por acaso já não o vejo há muito tempo. Ele estava um bocadinho assim... Sim, ele já está desfigurado há muito tempo. Eu nunca pensei que fôssemos falar do João Garcia. Mas... Cada vez que apareci na televisão, tipo... Perdeu um pedaço, não é? Perdeu mais um pedaço. Isso? Dá um bocadinho para pensar sobre isso. Qual é a motivação? Olha, para subir ao pico de lá dos sítios que ele vai, é o Everest e o K2 e o K3. Ao ponto de perderes partes do teu corpo. Que raio de cena é que larga aí no teu cérebro? Que raio de motivação é que está aí? Que raio de... Já não está no masoquismo isto? E perderes um mindinho para subir uma serra? Se calhar não o vejo, porque ele nesta altura é só o tronco. Foi perdendo tudo e agora é só o tronco e depois eu não o reconheço. Tem que mudar a foto do BI2 em 2 anos. E a carta de condução. É porque ele é parado na estrada e depois a polícia olha para o BI e olha para ele. Não, você não é este gajo. Não, eu subi outra vez ao Everest, perdi mais um pedaço do corpo. Por acaso não o vejo há mesmo muito tempo. Na altura do Levanta-te e Ri, na primeira vaga, o gajo de vez em quando era alvo da piada. Um gajo desses já subiu às maiores montanhas. Agora já não sobra nada. O que é que ele vai fazer agora? Vai descendo, vai do maior para o mais pequeno. Eles quando sobem aquilo também são campanhas de marketing que pagam aquilo, né? Eles são patrocinados normalmente ou por bancos ou por cenas de seguros, e é que pagam a expedição. E depois quando sai a notícia, não é? É publicidade que depois vem com a notícia de mas será que os seguros querem se associar a um gajo que está sempre a perder pedaços do corpo? Um gajo que está sempre a ser escavacado, não é? Sobe uma montanha, vence um braço, desce um monte, vence um joelho. Certamente há de haver ali uma parte do corpo dele que já é uma prótese. O que estava-te a dizer é isso, provavelmente ele faz aquilo que é pago por marcas. A minha questão é, quem é a segunda marca que quer pagar? Eu subi uma vez e, vamos pôr, o Santander ajudou-me. E foi ele que deu a bandeirinha, para pôr. Cheguei, filmaram aquilo e foi notícia. E o Santander bancou. Quem é a segunda marca que quer? Tipo, já foi feito. E além disso, há uns anos era uma coisa especial subir ao Monte Everest. Hoje em dia, há muita gente a fazer isso. Os caminhos foram facilitados, há muitos influencers. Hoje já não é nada de especial. Já dá um problema do caraças com poluição. Vê lá. Já aquilo está cheio, acho eu. Não, mentira. Estou a ser mentiroso. É nos Himalaias já, nos caminhos. Estava a falar do Everest, desculpa. Sim, aqui as montanhas agora. Tem a ver com os Himalaias, mas os Everest também estão assim como os merdas. A montanha mais alta dos Himalaias. Sim. São várias zonas são várias mais turísticas, outras já. Sim, o K2 também é lá, né? Acho que sim. O Monte Branco é nos Alpes. Kilimanjaro, que é de pai de outros mais altos, mas já é África. Eu recordo-me de ler qualquer coisa. Já havia equipas especializadas para encontrar corpos. Porque são tantas pessoas. Não se chamam abutres? Se calhar é uma equipa... Deixa para os animais, meu. Em vez de teres um cão-guia, tem um abutre. Descobre o cadáver, mas só descobre metade do cadáver, porque a outra metade foi comida. O resto... É treinado para não comer a cara. Sacaste aí uma premissa fixe.
Imaginando que há uma ave qualquer necrófaga nos Himalaias, epá, ela não deve gostar nada dos cães. Normalmente um São Bernardo, treinado para descobrir as pessoas soterradas, epá, não deve gostar nada de um São Bernardo. Uma ave O abutre qualquer... deve andar aqueles 2 dias à volta. Yeah. Tipo, estás muito fraco, Yeah, estás lixado, estás ali, anda comida. E depois aparece o São Bernardo. Yeah, Anda feliz. Ainda assim um cão, estás a imaginar. E o abutre, sai daqui, Beethoven. Sai daqui, Beethoven. Foda-se, já não gosto dos teus filmes, pá. O que é que inventaram os cães? Está o abutre. Isto são invenções dos humanos, caraças. O que é que leva uma pessoa a ir para um sítio desses? O que eu quero agora é subir ao Everest, ao sítio mais alto do mundo, sabendo que há uma grande probabilidade de morrer ou ficar desfigurado no caminho. Se não houvesse o João Garcia, estavas a subir, de repente, epá, está-me a faltar o ar. Epá, não disseram nada. Aí podias ser apanhado. Eu acho que aquilo não pode ser feito de seguida. Tens que acampar não sei quantas vezes e depois tem que ver com as pressões. O processo mesmo de estar quieto, sendo que estás sujeito a temperaturas baixas, nevões e possíveis avalanches. Okay. Sim, hipotermia. O que é que tu esperas encontrar nessa subida? A não ser que encontres, por exemplo, vamos expor a sua existência, encontras o abominável Homem das Neves. Mas também não podes contar a ninguém. Vais ter que esperar, acampar, porque não podes desatar a correr. E provavelmente com o frio ias pegar no telemóvel, deixavas que o telemóvel e não fotografavas o abominável Homem das Neves. E é para um sítio todo branco. Na verdade, deve ser malta que também é minimalista, né, na vida. Tem bué de montes bonitos para subir. Vou este que é todo branco. Eu sou fã da IKEA, estás a ver? Deve ser um gajo que adora a IKEA. Tipo, móveis brancos, aquela... Ou anda assim. É o alpinista. É esse gajo. Quer ter a casa branca. Os influencers gostam de ter a sua roupa à sua imagem. Há de haver cores garridas. Se fosse alguém que morasse ali naquelas redondezas e tivesse a ver aquela fila de pessoas, muitas delas influencers, aquelas cores não nada tinham que ver umas com as outras. Tu, como designer, imaginando que tu Mas eras... eu estava a ir ainda para o purista, para o montanhista, para o gajo que vai, não é? Fazer a cena. Como estavas a dizer, com a tenda e os pauzinhos. Aquilo tem um nome, aqueles pauzinhos que eles andam. Epá, não sei dizer. Não sei dizer. E com os arneses e com os mosquetões e o caraças. Mas isso dos pauzinhos, não te esqueças o que vais dizer. Há muita gente, sei lá... Caminha com isso. 30 centímetros, anda com isso e assim, calma lá, João Garcia. O quê? Então vês gajos a fazer 125 assim, quanto mais... É só para te mexeres. É uma questão de postura e de movimentar os braços. Por isso é que tu vês também malta, normalmente já com uma idade mais avançada. Eu já tenho visto malta nova a subir para algumas rochas de certas praias, e não estou a falar de rochas grandes, sei lá. Uma rocha de meio metro. Vou tentar subir com aquilo. Epá, os cotonetes. Não estás a subir para lá cotonetes daqui para a frente. Cotonetes de ferro. Queres espetar uma bandeirinha? É isso? Vais espetar uma bandeirinha numa praia, na Praia da Galé, por exemplo. Uma bandeirinha na Praia da Galé. É Benagil ali. Sim, por exemplo. Não é grande conquista. Imagina este cenário. Era um designer, afastou-se do mundo, quer passar o resto da minha vida na zona dos Himalaias, tens uma vista para os grandes montes, para as grandes montanhas. É a mesma ideia de design. Está tudo branco, o céu... ou mais azul. Sim, não há muitas cores e está aqui a harmonia. Tem uma palete de cores perfeita, exatamente. Está perfeito. Ali dos cinzas para os brancos, para os... O layout está perfeito. De repente aparece uma fila de gajos, cada um com a sua cor. Mas que merda a ser esta? Não era a razão para ir buscar uma pistola. Vou harmonizar aqui o layout. Este rosa, desculpa, lá vai a vida. Ora, os cabelos coloridos, não é? Nessa onda de se fossem influencers. O que estás a dizer acontece na vida real, não é? Quantas pessoas é que não abalaram daqui a uns anos para a Indonésia porque era calmo e agora não dá para dar 2 passos. Balis e sítios desses. Mas Califórnias da vida, se calhar algumas zonas há uns anos eram tranquilas e de repente estão carregadas de gente. Recordas-te assim de algum sítio em Portugal? Vou focar mais no Algarve. O último sítio no Algarve que tenha passado por essa transformação. Que era um sítio mais calmo e agora nos últimos anos começou a ser inundado de gente. Qual foi a última... Eu acho que isso está a acontecer agora com Aljude. Por acaso também acho que isso está a acontecer ali com essa zona. A Costa Vicentina, a onda dos nómadas digitais. Ainda não percebi este nome, pá. É malta que trabalha fora de casa. Nómada digital. É que às vezes está em casa nómada, associamos sempre uma pessoa que está sempre de um lado para o outro. Às vezes a única coisa que essa pessoa fez foi mudar do seu país para o outro para estar em casa. Mas pronto, estive agora há pouco tempo lá. Está com mais estrangeiros, está a crescer, tem mais construção. Não era uma coisa que se via tanto ali naquelas zonas. Já estão a aparecer assim umas daquelas coisas meio estúpidas, né? Que a gente sabe aqui do Algarve. Não é preciso construir assim, não é? Se os arquitetos me tiverem a ouvir e os engenheiros. O que é que te irrita no Algarve?
Começando aí nas construções. Epá, o urbanismo é ridículo, não é? Coisa que não foi pensada. É feita a papo seco. Tu conheces aqui a zona também? Tens noção da quantidade de T0s e T1s que existem no Algarve? E junto à costa. E eu pergunto assim, quantas famílias é que moram em T1s? Foi tudo feito para férias, para férias, para férias, para férias. Então esse é um dos principais erros. E por isso é que tu não consegues fixar aqui malta. Isso é que começa a falar disto, começa a falar a sério, meu. Não podes falar Exato, assim. começa na sério. É uma das inquietações que ainda não dá para pôr em texto. Que ainda está. Isso também é uma coisa engraçada. Aquilo que tu consegues converter já para texto humorístico. Se calhar, se ainda tiver uma cena fresca, se tiveres alguns temas que são mesmo pertinentes para ti ou muito frescos, se calhar ainda tens precisas de algum tempo de maturação para, como falámos já há bocado, apurar para depois conseguir fazer disto piadas. Porque há bué de piadas aqui dentro. Dentro destes erros que foram feitos. Há sempre maneira de fazer piadas com isto, mas é difícil distanciarmos porque estamos sempre dentro do problema. Não foi uma coisa que aconteceu, agora as rendas estão caras e de repente vai para baixo. É uma cena que tem vindo a aumentar e tu não consegues sair do problema. O problema mantém-se e piora. Mantém-se. Tu podes estar fora ou dentro do problema, acho que é. Quando tens 18 anos e moras com os pais e estás fora do tema, e depois quando queres sair, não é? O problema está sempre a piorar. É recorrente. O problema que o teu irmão mais velho tinha é o problema que tu tens. Quer dizer, apesar de eu achar ser um bocadinho mais complicado, a habitação está mesmo complicada e os preços que estão a meter aqui sim. Não existe qualquer tipo de regulamentação de valores ou de. E aqui existe não sei se tens noção do decreto-lei que foi feito para os arrendamentos com base nas cidades, o teto máximo que podem meter na casa a arrendar. Mesmo assim são valores que não dão para pagar. Tipo, se calhar um T2 em Albufeira tu podes cobrar até 800 euros. Duas pessoas, não é? Estás a ver? Os valores que foram postos por tabela não são coisas assim. Por exemplo, esse valor já se encontra não num sítio como Albufeira, mas numa vila ou num sítio sem aparentemente nenhuma atração. Já é normal aparecer esse preço num sítio mais num descampado. Há casas de meio milhão aí à venda no Algoz. E ainda são vivendões. Mas o Algoz também é um sítio muito estranho porque há sítios palacetes e... Sim, mas esse eu consigo compreender. Coisas históricas ou que têm uma cena mesmo icónica ou muito diferente ou uma localização. Agora, moradias minadas, feitas aquele padrão, tudo igual, vai chegar com o vizinho do lado, com o jardim igual, com a porta igual, depois são casas de meio milhão, se calhar, ou sou eu que estou mal neste mundo. A maioria ganha pouco. Meio milhão hoje em dia não é nada. Está em todo o lado. Em Lisboa é uma coisa estúpida, no Porto é uma coisa estúpida. Acho que é capaz de ser um bocadinho mais recente. Isso é que é diferente. Quando eu fui estudar, vamos pôr aqui, 2008, fui para a Covilhã. Covilhã também era dada. Tu arranjavas, né, arrendamentos por 90 euros. Quartos, estou a falar de quartos. Tinha amigos em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, e se calhar estavam a pagar 150, 130. E os amigos ficavam no Algarve, em Faro, ou em Portimão, já pagavam bem mais, já pagavam se calhar 250 ou 200. E isto está 12, 13 anos atrás. Hoje em dia, acho que as coisas aproximaram-se foi mais. O Algarve subiu bastante e as outras acompanharam. A conheça de Lisboa sempre foi cara, encareceu. Assim que se tornou um foco do turismo... Com aquela luz, tivesse aquela luz, caraças. Até a mesma coisa que a armação. É pá, a praia, o mar, a praia. Mas e quê? Já estava lá, meu. É um ato... É o que é, existe só. Esse argumento da luz, se esticarmos essa lógica, deveria ser muito mais barato uma noite em Lisboa. Então não estás a pagar a luz, seria muito mais barato. As rendas, apenas a ponta do iceberg. Está tudo a ficar caríssimo. E depois é o abismo entre aquilo que uma pessoa, em média, ganha e aquilo que está à nossa volta. O que é que tu fazes com aquilo que ganhas? Esquecendo para não chorar, a matar pessoas nos Himalaias. Exatamente, abutres. E os cães da polícia, como é que se chamam? Em inglês eles têm essa cena, ou nos americanos, né? O K9, K9. Tipo, o esquadrão deles tem os cães. Pois isso é um trocadilho. A malta aqui gozava que no verão, lembras-te daqueles bofias que andavam de bicicleta, né? Eram as asas nos pés, a referência à série. A malta também brincava, né? As asas nos pés. E os dos cães também têm um nome. Pronto, era isso. Se calhar dá a fazer algum trocadilho com isso. Eu não sei se há diferença, por exemplo, um cão que é usado numa rusga. Uma rusga ou procurar cadáveres, por exemplo. Acho que é mais isso. Se calhar não está mais treinado para uma cena. Eu acho que existe meia dúzia de cães que são muito bons, né? Para tratar cheiros.
O São Bernardo podia detectar cadáveres, só consegue detectar cadáveres na neve. Não é? Não, Porque acho que não faz sentido. É Nova Iorque, Nova Iorque até é frio, mas mete aqui em Madrid um São Bernardo. Só descobria cadáveres no inverno. O atentado no metro em Madrid, em 2011, ou que foi, ou 2009, já não lembro quando é que foi aquilo. Lembras-te desse? No meio do verão, um São Bernardo também era, coitado do bicho. Descopiavam o cão. Se ele consegue fazer isso na neve, também consegue fazer noutro sítio qualquer. A não ser que o cão só consiga fazer na neve. O São Bernardo. Eu só descubro cadáveres na neve. É a minha cena. Estou-me a divertir e a descobrir mortos. Agora, na cidade, qual é o cão que normalmente faz isso? É que é um pastor alemão? O pastor alemão e o pastor belga. E depois vê-se aqueles pequenos, não sei se é bem um Jack Russell, mas parecidos. Mas eu queria até dizer uma curiosidade que a gente estava a falar disto, antes de entrar aí, que era, eu há pouco tempo descobri que tu podes, com qualquer cão também, pedir um certificado de teres um cão-guia. Os cães-guias não são só para os cegos. Ou uma doença mental, né? E ajudar-te a guiar-te e a orientar-te e a dar-te apoio e companhia, se calhar sente quando tu estás mais nervoso ou mais fora da tua cena. E outra que também não fazia ideia, que é com diabéticos. O diabetes é uma reação química e eles conseguem cheirar quando estás com como é que é, a baixa de açúcares ou alta de açúcares, e existe aqui cenas químicas, já acontece e os gajos conseguem sentir isso. Porra, os cães. Isso é mas não fazia ideia, caraças. Para pegar um bocadinho no humor, quando estamos só a falar de cães, que é, pelo menos para mim, uma boa maneira de escrever é tentar estudar. Tipo, quando tu achas um tema que até gostas, vais procurar e entras naquilo. Tudo o que a gente falou aqui ainda tem piada, mas sabemos que tem piadas lá dentro. Já é um trabalho depois de ofício e um trabalho de picareta e martelo. Acho que é uma maneira interessante e para mim, que dá gosto, né? Isto também tem que dar gosto, uma maneira interessante e que dê gosto de escrever piadas e de escrever stand-up, é estudando. Um tema real, por exemplo, já escrevi um beatzinho pequenino sobre samurais. Não sabia nada de samurais. Veio-me à cabeça e eu, porque é que era falta de samurais? Mas se eu falar de samurais, vou ter que ler samurais. Bem, começas no Wikipedia, quando dás por ti, estás nos sites que nunca ouviste falar. Essa é outra, entras no buraco, né? Como é que se chama o buraco da Alice? Ou que é o buraco do coelho? Ou sim, é Rabbit Hole. Desta essa ideia, fiquei aqui a pensar na questão do cão-guia não ser exclusivamente para cegos. Eu tiro os óculos, sou miúpe. Será que ele vai dessa? Ele vai, de certeza. Agora, em termos de lei, é que não sei se sabes. A passar como potencialmente invisual. Ou... Se for uma ofensa, também não pode ser uma ofensa total. É uma meia ofensa. Eu estou meio cego. Eu estou a adaptar-me ao meu futuro cão-guia. É que o cão às vezes pode começar a estranhar. Ele puxa-me para um lado e assim, não, vai lá para o outro lado. Eu assim, cara, mas como é que tu sabes? O pouco que sei é que são cães muito especiais e são... Eu já conheci um... Epá, eles são bué da calmos. Cães com uma disciplina e o caraças... Tinha uns clientes, pá, eu tive um bar há uns anos atrás e tinha uns clientes que o bacana treinava cães pronto, para fazer cães guia. E quando vinha de verão, ele treinava 1 a 1. Que aquilo é uma coisa tão, como é que se diz? Tão trabalho de pinças. Yeah. Tu não estás a treinar 10 cães de uma vez. Estás com aquele e afeiçoas-te e dás o treino e depois passas à pessoa, à pessoa que precisa. O cão podia estar à vontade onde quisesse, porque era um cão guia, e ele, como era treinador, tinha os documentos, ou seja, ele pode entrar com o cão onde quer, né? Pode estar à vontade. De facto, estávamos a falar de ter um comportamento que tu ficas encantado. Tipo, se gostas de animais, tipo, nem sequer não é a conversa, tipo, ele percebe o que é para fazer, para se sentar, para se deitar, que a água vai estar ali, que não é para disturbar ninguém. O cão-guia foi o primeiro animal a entrar na restauração. Aquela lei que foi aprovada há pouco Não, foram tempo. as baratas. Não, mas essas aí entram e hão de começar a entrar nos pratos porque há cada vez mais coisas à base de insetos. Vai ser difícil perceber se é possível fechar um estabelecimento pelas baratas. A azai entra se estiver fora do prato. Mas esta barata já cá estava. Você comprou esta barata? Tens uma guia de remessa. Tipo um chip, uma coisa que identifica as baratas. Se for em pó, podes ter. Se já tiverem farinha... A azai entra para o relado. 1, 2, 3. Tens um grande 1, 2, 3. E jogas para o relado para cima. Não, isto já estava assim. Esta coisa de fechar uma casa porque há uma praga e isto vai deixar de existir. Qual é o animal, se daqui para a frente começarmos a ter uma dieta mais para o lado dos insetos, qual é o animal que pode fechar uma casa? Vou-te cobrar um bocado a conversa e dizer que sou vegetariano. Não foi censura. Viste este timing? Vou-te cortar a conversa com uma coisa. Eu sou vegetariano, então por isso esse problema para mim vai-me passar assim meio ao lado.
O que tenho visto é, também, os insetos estão a ser usados agora para fazer farinhas para alimentar os animais. Mas Aí já há depois, barras energéticas à base de insetos. sim, Já há estamos uma nesse empresa caminho. portuguesa que faz isso. Ouvi há uns tempos na prova oral, estava lá um gajo que tinha aqui uma empresa em Portugal. Os insetos não é um inseto qualquer, que tem que ser um inseto de laboratório, tem que ser criado lá, não é? É um inseto com O estudo. que dá a entender é que é tipo, são insetos de laboratório. Comias ratos de laboratório. Para mim não me convence, mas imagina um laboratório, uma tina ou um sítio qualquer em que aqueles insetos estão a ser examinados, têm de respeitar um certo grupo de critérios. Imaginar que são baratas. Respeita todos os critérios, mas pode haver baratas a passar pelos Pelas baratas. Ou seja, se ela entrar para o meio das baratas, como é que... Ah, não! Agora vou ter que contá-las todas. Como é que tu descobres? Supondo que há essa possibilidade, há um posto de trabalho criado só com essa função. É o gajo que olha para as baratas e vê se há algum intruso. Não sei. Alguma que não é. Está a olhar para as milhares de baratas e a pensar assim: epá, isto aqui não estava cá ontem. Por uma questão de marketing, nada era barata o primeiro inseto que eles vão pensar em comercializar, não é? Se fores pensar numa questão de vender, vai de marketing, esquecendo aqui outras coisas. Podes vender insetos, ok. Qual é a tua primeira escolha? É barata? Não, meu, toda a gente tem repulsa disso. Se for para isso, olha, o grilo, a formiga. O grilo já tem. As pessoas sim têm simpatia. Ninguém tem medo de um pirilampo. O pirilampo. A cara foi essa. Em relação ao pirilampo, não sei se já viste um pirilampo de perto, mas um pirilampo tipo, mete mais nojo que uma barata. É bué da feio um pirilampo. É barrigudo e tem aquela bolha feio. com luz. Comia mais depressa uma barata do que um pirilampo. É nojento. Ele é muito engraçado nas fotos. Ai, uma luzinha. Visto de perto, é um bicho nojento. É muito mais Se feio. morares assim um bocadinho para o lado do campo, há alturas em que eles aparecem. Agora, essa merda também nota-se bastante. Já não se vê como se via este tipo de animais. Há muito tempo que moras aí. Tu és cá do Algarve. Já há algum tempo já. Houve uma altura que morei em Lisboa, mas quase todo o tempo vivi aqui. Noto isso para caraças. Morava assim numa zona mais de campo e notas isso. Há uns anos atrás vias bué de pirilampos numa certa época e vinham para a parede da zona escura e ficava lá esse desenhozinho. E hoje em dia, para veres As cigarras houve uma altura que parece que desapareceram, mas tenho ouvido. Um dos animais escolhidos é o grilo. Não é muito diferente de uma barata. O marketing à volta do grilo é que é muito mais forte do que aquilo que há à volta da barata. Mas um grilo entra-me em casa e ainda há tempos que entrou-me, eu pego naquilo e meto na rua, sem problema nenhum. Uma barata eu não pego. Porquê? Mesmo um grandalhão, tu ficas na dúvida se aquilo é mesmo o grilo, se é uma barata. Tem aquela asa mais fininha. Notas, caraças, notas. É como há pessoas que têm medo de gafanhotos também. Quando era pequenino tinha medo de gafanhotos. Aquele assim grandalhão. Absurdo. O gafanhoto por acaso parece mesmo o alien do Alien. Aquela cabeça. Faz-me lembrar isso, não? Recordo-me disso. O gafanhoto pequenito não me tinha medo. Aquilo parece quase a fingir. E sentires o áspero da pata na mão. Sentes mesmo a cena, sentes que ele tem textura. E agora digo-te, um gajo consegue mexer num gafanhoto, mas depois vão louvar a Deus, mete medo. Ou um bicho da madeira. E são todos muito parecidos. O louva a Deus não é que tenha medo, mas sempre me inspirou respeito. Achas que é uma cena quase mitológica? Eu recordo-me em criança que fui lá mexer e o gajo depois não me largava o dedo. Com um bocado a ver com histórias e a mitologia e a cena de ser ligado quase ao Kung Fu, né? Tu imaginas que é um animal ninja. Sim. Vai dar mal, que se te apanha ao pescoço, corta-te o pescoço, caraças, com aquela serra. Não sei se é em todas as espécies, mas pelo menos em algumas, o macho é morto após a cópula. A fêmea mata o macho. O que é que um gajo faz? No caso do louva-a-Deus, preciso mesmo de copular para deixar descendência e depois é a última coisa que ele faz. É a última coisa que ele faz. Comer isso é comido. Isso é comido. Acontece com as viúvas negras também. Também comem o macho. Há mais umas quantas aranhas. Mas é uma cena que só acontece no mundo também dos insetos. Era para aí que eu imaginar um mamífero. Tipo, uma porca a matar um porco. Ou um leão e uma leoa, por exemplo. Acabavam e a leoa podia o leão. E conseguia, se quisesse, com jeitinho. Né? Pelo aquilo que a gente vê, o leão é tipo um... É um panhonhas, não é? É um panhonhas. Eu estava a faltar até criar já a palavra procrastinator, é procrastinador, né? Parece, caça tu, eu caço amanhã. Tipo, o leão há de ser esta personagem assim, tipo, a leoa que vai fazer tudo. Um dos papéis dele é defender o grupo. Mas se eu fosse uma leoa, começava a pensar, mas que experiência tens tu de luta? Sou eu que caço todos os dias. Mas movimento feminista, movimento feminista das leoas. Da comunidade. Mas até do plano prático, nós leoas
é que estamos habituados a lutar, a levar às vezes patadas de não sei de quem. Das gebras e dos gnus. Qual é a tua experiência de luta? Passas o dia deitado. Defendes É matar crias. A tua luta é matar crias, cara. São uma sociedade um bocado esquisita, não é? Se a gente pensar na maneira como aquela sociedade está montada, né? Dos felinos e dos leões, Fónix têm valores completamente diferentes. Por isso é que é um bocado às vezes estranho quando a malta compara de maneira muito literal comportamentos humanos com comportamentos animais. Às vezes podes cair numa cena que parece bué, mas a gente organiza-se de maneira tão diferente e são tão complexas as relações que têm entre eles e nós, entre nós, que é fedido perceber, que não é igual, ponto final, é incomparável às vezes. Esse tipo de raciocínio só ter algum valor se for assim do campo humorístico. Porque se for mais sério, fazer uma ligação com qualquer animal, mesmo um animal mais próximo de nós, como um chimpanzé ou um gorila. O chimpanzé faz isto, é por isso que a gente também faz. Porque o hipopótamo faz isto e a gente também faz. Não, aí já acho difícil. Agora, num sentido humorístico ou poético, faz todo o sentido, não é? Faz sentido. Voar como uma gaivota, pronto, toda a gente percebe que não é voar. Há aqui quase uma mania, sobretudo nos animais domésticos. O cão está a fazer isto. É forçar um bocado a barra, como dizem os brasileiros. Saindo aqui da esfera dos animais, tens um podcast, usas aquilo como uma espécie de bastidores para coisas que vais levar a palco, uma espécie de teste. Alguns daqueles temas já levaste a palco, não é essa a razão do podcast? A razão pela qual começaste o podcast. E agora vais dizer que foi a pandemia e fodes-me. Não, aí já foi pós-pandemia, já não. Aí é porque já está, olha, é a situação, vamos voltar um bocadinho atrás. E a questão de estar a fazer uma vez por mês só estar a conseguir fazer stand-up uma vez por mês, e para não ficar nessa onda do uma vez só, não é a mesma coisa que nada. Então tenho que se arranjar aqui qualquer coisa para fazer e para tentar fazer uma ligação. O podcast funciona muito para, de alguma maneira, falar dos temas, como tu estavas a dizer. Não quer dizer que sejam temas que eu vá levar a palco, não. Vou apontando cenas. Vou apontando tópicos, e o que me apetece depois falar naquele dia, que eu faço live on tape, ou seja, gravo de uma vez, e o que está, o que fica, e às vezes há temas que eu queria falar e acabei por não falar. Quando eu editei depois um bocadinho o som, e também tu tens a recordação do que tiveste a falar, e a partir daí é que começa a tirar premissas, às vezes vem dali premissas para poder fazer texto, mas a grande intenção era não parar de escrever, porque podia criando tópicos e temas, e concentrar-me nessas cenas, e gravar. O facto de gravar, habituo-me à minha voz, que era uma cena que eu estava completamente desabituado, odiava a minha voz, não é que adoro agora, não vou gravar um CD para a semana, não. Mas me pedissem para narrar alguma coisa, já tinha mais confiança para fazer uma narração. A dicção também é mais uma. Também tinha curiosidade de como mexer, ou seja, o que é que eu precisava? Para além do microfone e do computador, o que é preciso? Que software é que é preciso? Como é que a gente mexe nisso? Também vai um bocadinho da cena do design, né? Estás habituado a mexer em programas, gostas de compreender como é que funciona um Photoshop ou um Illustrator. Então podes acrescentar aqui um programazinho, né? um Audition ou uma cena qualquer para aprenderes a mexer em som também. É mais uma valência. Mal não vai fazer. Só viste o último episódio e também percebeste que aquilo foi um regresso. Eu fiquei agora o verão sem gravar. E foi o que disse lá no podcast. Foi por uma razão estúpida. Uma razão estúpida que é, não, eu vou fazer uma pausazinha agora porque vou fazer uma cena muito melhor, vou ser campeão. Eu por acaso rimo porque revejo essa ideia em muitos humoristas. Às vezes não é uma desculpa. Eles quando dizem aquilo, acham mesmo que vai ser aquilo. Sim, eu acreditei também. E depois passa uma semana, passa 2, passa 10, passa um ano, passa... E não começaste nada. E depois quando começas é exatamente igual ao que estava. Exato, ainda foi pior, esqueci-me de pôr a introdução. O episódio está direto. Nem sequer tem a musiquinha, porque tem uma musiquinha, né? Aqueles jinglezinhos. Há 10 segundos, nem a intro, pus. Eu farto-me de rir quando... Por acaso agora não tenho notado ninguém que tenha feito isto. Mas é o mesmo processo. Eu agora vou fazer uma paragem que eu preciso refletir no podcast para ter novas ideias. E quando voltar vim com mais força. A pausa é breve. Passa uma semana, 2, 6 meses, 1 ano. Regressa. Exatamente igual. Mas ele como quer ter aqui um certo pretexto para este tempo todo, tenho que mudar alguma coisa. Vou mudar a capa do podcast. Gostaram da imagem nova?
E depois tudo igual. Vou ser honesto, já pensei em mudar agora o jinglezinho. Está na minha cabeça, tipo, olha, vou aproveitar e... Houve ali uma altura que 4 ou 5 fizeram isso, exatamente isso. Eu ainda voltei só com este episódio, porque eu estava a fazer 2 por semana. Mais ou menos o que eu tinha em mente era o descalço, e o certo descalço é uma metáfora para estar desprotegido, ou seja, estar sem rede. É como eu me sinto nisto, no humor, ou nos podcasts, ou estar-me a expor. Estou descalço, cara, ou seja, posso-me aleijar a qualquer altura. O porquê do nome. E depois tinha esta cena, cara, o live on tape, onde, pode sem querer ser uma merda que ofende alguém e que, olha, cortas daqui e estou descalço. Depois tinha outra, cara, o meio descalço. Que era episódios a meio da semana em que já não estou tão descalço. Já tenho as coisas escritas e era uma coisa, tubo de ensaio. Já estás de meias, mais ou menos, vá. Não sei se a metáfora é isso, é um bocadinho. É meia, já, primeiro tudo é isso, meias. Depois meio descalço também, porque tu estás meio e não estás completo. Também é mais isso. E ali, o que é que eu fazia? Era, semanalmente escrevia, mais uma vez, era uma ferramenta para o stand-up. E daí sim levei já coisas. E era texto escrito, para ser num ritmo mais rápido e tentar até encaixar com alguns efeitos sonoros. Consigo comparar a um tubo de ensaio. Não estou a comparar o Bruno Nogueira, não é essa a comparação. Sim, o registro, não é? São 3 minutos sobre um tema. Rebentou a garra. Porra, vou fazer 3 minutos sobre a garra. Tipo, quase one-liners, uma atrás da outra. Ou... O que eu estava a dizer é que voltei pior, não é? Agora só ainda gravei o descalço. Ainda nem voltei a fazer. Duas coisas diferentes. Eu acho que cada uma destas coisas, não sei se consegues fazer esta ligação direta de notas melhorias. Quanto mais episódios fazes do podcast, sentes-te melhor no palco, até a nível de, se calhar, desenvoltura no palco. Ou não há ligação mais até no vocabulário, no que te falei também dá bocado da dicção. De naquele momento, e aqui já reparei que várias vezes esqueci-me da dicção, e caraças, acabamos por ficar numa conversa, um gajo fica relaxado, ficas descontraído, e enrolas-te um bocadinho, ou usas umas palavras que mais calão, ou mais... O calão não é o problema, é que a sintase ou que a gramática não faz sentido. Pá, tu não queres que isso aconteça em palco. Não faz sentido. Mas tu podes escrever o texto, se as coisas são meio pensadas, não vais dar um erro de gramática. No palco não faz sentido. No palco pode acontecer, não é? Mas... Um agente somos, não vais largar um agente somos se não for a piada. Se for a piada, tudo bem. Agora, se não for a piada, agente somos de algravios, pá, diabo, não. E se fizer sentido com a persona. Exato, também, pronto. É isso. Se não for da piada, se for só por certo, só se for um prontos, só porque é um prontos, é uma pequena irritação, que é a conjugação do verbo ser. O é e o são. É um erro que toda a gente, nós todos os dias damos 1000 vezes. Dizemos é qualquer coisa e depois é plural, no teu dia-a-dia. E eu irrito-me comigo próprio com isso. É a minha própria irritação. Mas numa conversa é natural que saia de vez em quando um erro. Se estiveres sempre a pensar nisso, depois a conversa também não flui. É deixar ir. Deixar ir. Agora, se for num registro mais calculado, em que há controle, pronto, esse tipo de coisas já precisam ser limadas. E essa é a ajuda do podcast. E a outra é isso, é como escrevia semanalmente sobre um tema, ou porque o Marcelo tinha feito qualquer coisa, ou foi o caso de Tanques, estava sempre a vir um materialzinho que mesmo que fosse atualidade, se calhar dissecando lá dentro, há 2 piadas que funcionam sempre, que não são atualidade. Porque uma coisa sobre granadas é uma coisa sobre granadas. Já está inserido na atualidade, sobrevive. Já. Eu noto aí, desde o início da conversa, que há tipo uma ânsia por criar, sim, mas por escrever. Estava à procura de qualquer coisa para escrever e encontraste o stand-up. Essa coisa da escrita já vem um bocado de trás, se calhar, não? Essa necessidade de escrever vem de onde? Eu não posso dizer que tenha tido diários, por exemplo, nunca tive um diário. Nunca tive esse hábito. Agora, ter à mão sempre assim um bloquinho e estar para apontamentos, ideias. Às vezes o Kuna tem a ver com as calças. Estão aqui frases que uma não tem nada a ver com a outra. Mas na minha cabeça aquilo faz sentido e serve para um dia dissecar ou para um dia... E mais uma vez, o podcast dá mais oportunidade. Estejam pessoas a ouvir ou não. Porque às vezes tu tens assuntos ou inquietações ou coisas que até queres explorar e falar e ver até onde é que tu vais, né? Até onde é que a linha de raciocínio vai, mas não tens ninguém disposto para te ouvir ou para fazer já essa conversa, né? Num ciclo onde tu tenhas, né, a capacidade de ter 20 minutos para expor uma ideia seguida, né, com regularidade. E o podcast, se calhar, dá-te esta ferramenta. Tentas levar para uma conversa simples e quase como falar com amigos, mas não tens os amigos lá.
é só tu a falar, logo tens tu tens que levar o raciocínio todo. As ideias têm que ser todas tuas, ninguém te vai dar inputs para, como a gente está aqui a fazer, essa boa ideia, então vamos por aqui. Isso também é bom, isso também é um bom desafio mental. É um exercício muito bom para humoristas, esse registro em podcast. Não precisa ser de podcast, podem gravar e não mostrar a ninguém, mas essa coisa de, durante 20 minutos ou mais, a falar, na tentativa de extrair alguma coisa do humor, do pensamento, levar o pensamento até às últimas consequências, é muito próximo àqueles humoristas que vão para o palco, têm um tema na cabeça, mas não sabem bem para onde é que vão. Eu acho que é muito próximo. Ter pessoas à frente modifica tudo. Acho que modifica, na gênese, duas experiências muito próximas. Qual é o teu processo criativo em relação ao stand-up? Vais para palco com tudo escrito ou dás alguma margem para coisas que possam aparecer no... vai tudo escrito. Vai tudo escrito e só para aí nas últimas 3 ou 4 é que tive capacidade de sair do texto, de conseguir ver alguma coisa que está a acontecer ou alguma reação que houve e dali fazer uma piada. No início não tinha essa... Quer dizer, vou dizer liberdade, eu claro que tinha a liberdade de fazer isso, mas na minha cabeça não tinha a liberdade de fazer isso. Eu próprio censurava-me, eu próprio... Mas tudo, acho que quando toda a gente começamos num ritmo frenético. Estás rápido, estás acelerado, vais dizer o teu texto assim, e não vais dar pausas, e agora disse esta piada, e agora vou dizer aquela, e agora a outra, e não posso esquecer. Estás neste registro. Ainda não estás a saborear a comida. E agora nestes últimos tenho sentido isso, e já houve situações em que consegui virar aquele senhor que se riu antes da piada, só a setup para ele fez piada. Isso é ótimo. Já me aconteceu em Faro passar aviões, e tu tens que te calar, porque já estou lá na rua, tens de te calar porque senão o avião rouba-te. E já me aconteceu várias vezes, já me aconteceu quando eu não estava confortável, quase que ignorei, fiquei calado e segui. Já fiz uma piadinha com o avião, pronto, na situação fazia sentido. E notas um bocadinho dessa vontade a aparecer. Mas o que estavas-me a perguntar era qual é que era o método, não era o método? Quando sobes a palco... Vai tudo escrito, sem ser uma ou outra que possa aparecer ali, mas é raríssimo. Mas vai tudo escrito. E o processo de escrita varia um bocadinho com duas coisas, até agora, que eu tenho reparado. Uma que a gente já falou que foi estudar. Ir ver um tema, entrar no tema, tipo, dar um mergulho mesmo. Mas antes de entrares no tema, o que é que te motiva a entrar no tema? É, como tu disseste, samurai. Não sabias grande coisa sobre os samurais, mas, eu acho que vou gostar disto. É qualquer coisa deste género. Tipo de género, a palavra é fixe, não é? Por que não? É mais já esta onda, tipo, se pensar ao mesmo tempo, cofidis. A palavra tem piada e há bué de situações com piada, com malta que se mete nestes esquemas. Pronto, às vezes vais por aqui, então bora pesquisar o que é isto, e daí tu consegues extrair algumas piadas. E depois o outro processo é a tua existência, não é? É o que te aconteceu, que tu tens na tua mão. Sou o quê? Sou filho único? Ou tenho 4 irmãos? Percebes? Tenho cabelo curto ou tenho cabelo grande? Compreendes? Estas coisas também fazem sacar piadas. Faço algumas em que me comparo com coisas. O meu aspecto visual é barba e cabelo comprido. E eu faço piadas em que, de propósito, o cabelo vai posto à frente para fazer-me quase de Jesus, ou fazer essa piada. Fazer analogias depois com o Dave Grohl, se for preciso, porque também tem o cabelo comprido e barba. E eu não pareço com nenhum dos dois, mas se te levar para lá e se tiver o cabelo dessa maneira, então acho que existem essas duas maneiras para fazer o processo criativo. Para mim, novamente, não são ciências exatas. Nem o cacete, cada um tem a sua maneira de fazer. Mas para escrever tem que me sentar, tem que me sentar e começar ou a estudar ou a ter, exato, aqui o bloquinho que estão estas ideias, que são tuas. São as coisas que estão dentro de ti, que são inerentes à tua existência, né? Como tu és, ou o que é que tu gostas, ou o que é que tu não gostas, o que é que tu achas piada, né? Achei piada a palavra samurai. E para além de achar piada, depois comecei a pensar, mas espera aí, se apanho o cabelo assim ou assado, já é meio samurai até, porque eles tinham assim o cabelo. Porque eu não consigo fazer aqui uma piada comigo a ser um pirata, ia dizer pirata, um samurai do século XXI. Como é que era ser samurai em Portugal? O raciocínio foi um bocadinho por aí, não é? Eles não toleravam a falta de honra, não toleravam os erros estúpidos e a cobardia. Estás em Portugal em 2022 e olha, já volto. Era suicídio, já estou, tipo, a cada 30 segundos vias tu a lidar com o falhanço, estás a ver? Um samurai a preencher o RS. Os cães não tinham focinhos a medir, estavam sempre a sair da esquadra. Mais identificar o de samurai. Estás a imaginar mesmo se fosse um samurai mesmo original, a vir do Japão, e só o tempo que passava no CEF, ele suicidava-se no CEF. Tipo, a frustração de sair de lá, tipo, não vivo para isto. Tipo, esta era a premissa quase. E depois começou a aparecer, mas tens que entrar um bocadinho no tema, tens que ler, que é para
começar a pensar, os gajos tinham um código de honra que levavam bem à letra, começas a aprender algumas coisas que te fazem ter material para escrever, para isso sacar piadas. A minha experiência com as estradas do Algarve faz-me escrever sobre isso. 125, esta A22, que parece um campo de batalha e é uma autoestrada paga, não é? Nós próprios temos experiências que os bifes, os lisboetas, que vêm para cá no verão, e é o que falamos já ainda há bocadinho, dos 6.000 para os 80.000 pauas. É uma experiência. Daqui tem que haver coisas disso, cara. Quando vais atuar a um sítio fora do Algarve, levas este tipo de piadas relacionadas com o Algarve? Não levas ou adaptas? O que é que costumas fazer? As vezes que aconteceram, fiz do Algarve. Muito específico é a 125. Então, as vezes que fiz fora, contextualizei. Nem que fosse com 2, 3 linhas. Porque nem toda a gente pode perceber o que é 125, e já me aconteceu depois atuar cá em baixo e ter feedback de não ter explicado o que era a 125, e alguém diz, pois, eu não percebi bem aquela parte do 125, depois é que me explicaram que era uma estrada. Já aconteceu esse problema cá em baixo, não é? No Algarve? Porque era uma pessoa que não era do Algarve, mas estava cá um residente que não sabia. Não, o residente nunca aconteceu. E notas, funciona muito bem cá. O humor local funciona. A 125 é boa, mas no verão torna-se intransitável. Parece um campo de bowling agora, com os pinos. Tens mil e uma coisa por onde pegares. Há uns anos fazia-se muito piadas sobre rotundas. Continuam a existir, mas agora há uma nova vaga de lombas. Há lombas, aquelas lombas gigantes. Em todas as passadeiras transformaram-se em lombas. Não sei se isto é só no Algarve ou se é no país todo. Qual era a ideia? Provavelmente seria que as pessoas abrandassem, mas às vezes vês pessoas... Não têm amor ao carro. Lá vão elas. O pessoal que tem um carro assim rebaixado, fica metade do carro logo na estrada. Sim, e um dia aparece uma mancha de óleo em cima da passadeira. Uma cena que me irrita, não é típico das estradas do Algarve, é típico de todas as estradas. Eu acho que isso deve acontecer em todas as estradas pelo mundo todo, é o pessoal que anda ao telemóvel enquanto conduz. Isso é daquelas coisas que me arrepia. É o mínimo que eu espero de um condutor. Ter os olhos na estrada. Não peço mais nada. Não peço que seja um piloto de Fórmula 1. Pelo menos olha para a frente. É o gesto de passar num feed, seja no Instagram ou no Facebook. Tu estás a ver o feed enquanto conduzir. E já te aconteceu estares no pendura? Já. Mas eu tive uma reação mesmo de, tu não fazes isso comigo no carro, meu. É uma coisa quase que te apontarem uma arma. Já me aconteceu. Mas qual é a diferença de apontarem-te uma arma ou, olha, estou a conduzir contigo no carro, mas vou ver aqui uma cena no telemóvel, está bem? Se eu for, não vou sozinho, vens comigo. Tipo, vá, com sorte ficas só sem uma perna, uma cena. Não, meu, não me apetece isso. Eu não sou o João Garcia. Para isso subi aos Alpes. Aos Alpes, aos Himalaias. Dares-me boleia não é um desporto arriscado, pá. Não é? E já me aconteceu a conversa surgir, essa conversa, e há cada vez mais pessoas ao telemóvel, o condutor, e é verdade, isso é mesmo estúpido. E de repente a pessoa, faz isso. Então, o que é que se passa aqui? Nós somos vítimas das nossas próprias afirmações. Sim. Isso é um risco. Às vezes a gente leva também as coisas demasiado a sério. A caminhar um bocadinho para aí no que a gente diz, no que a gente fala. E a malta contradiz, às vezes. Não é o indicado, não é. É mais fixe quando consegues não te contradizer. Contradizemos-nos constantemente, mas no caso da estrada, acho que não é pedir muito. Olha para a frente. Sim. O ponto é, ele sabe que mexe no telemóvel, só que quando exteriorizas a outra opinião. É transformar o mundo numa espécie de jogo. Eu não estou a olhar para a frente e vamos ver. Pode ser que não atropele ninguém, mas pode ser que atropele um cão, uma velha. É tornar o mundo ainda mais estranho. Eu já por diversas vezes fui quase atropelado. A andar no passeio e de repente há um carro a subir ao passeio. A mulher ou o homem distraiu-se. Quando soube, olha. Desculpe. Aconteceu mais que foi ontem, mas isto já me aconteceu várias vezes. Numa passadeira, à espera de passar. Não sei se o carro vai parar ou não. E de repente o gajo está quase a passar, joga os olhos ao telemóvel. E às vezes faz-me um gesto de desculpa, o que é que aconteceu aqui? Como quem vai à esplanada e passou por ti e não te atendeu logo que não te viu, estás a ver? Tipo, desculpa assim, bué de leve, já vou aí. Já. É perigoso olhares para o telemóvel enquanto conduzes, mas se há um sítio estúpido para olhares para o telemóvel é à beira de uma passadeira. Supostamente devias, isto é suposto passarem aqui pessoas. Não, isto agora aqui é um bom sítio para olhar para o telemóvel. Tenho que reduzir e tenho, já agora. Com as lombas grandes, podia haver esta diferença. O meu carro deu um salto, deixa lá ver que atropelei alguém. Agora, como há lombas, tu nunca sabes se é um cadáver ou se é uma lomba. Se calhar já atropelaram 7 ou 8 pessoas
numa semana. Isto aqui na minha vila, na minha cidade aqui, isto é só bombas. Começaram a aparecer tantos arbutos aqui, abutres, Onyx e Releva, abutres. Assim, mas isto é começam a aparecer. Faz parte da iluminação de Natal. Eles cortaram as iluminações de Natal e puseram os abutres. Só uma romba. Queres ver que atropelei pessoas? E vai ver, há um rastro de pessoas atropeladas. Há aquela imagem nas redes sociais, mais amigos, mais empatia. Como é que pode haver empatia pelo outro quando, no plano prático, quando estás a conduzir, nem sequer dignas a olhar para a frente? Mas isso eu digo também várias vezes, que é, se tu não te dás ao luxo, que não é luxo que eu queria dizer, se tu não te dás ao trabalho de dar um pisca, que é uma coisa básica às vezes, olha, o que é que tu vais fazer no mundo? O que é que tu estás a contribuir? Se tu não dás esse trabalho, que é uma coisa comum, ou seja, que é dar ao outro, é dar um sinal ao outro só. É dar um pisca. É só dar um sinal ao outro. Não há nada mais do que isso. Não perdes dinheiro, não ganhas dinheiro, não perdes tempo, não ganhas dinheiro. E é um gesto muito curtinho de saber se tu és civilizado ou não. A minha ideia é, tu não dás pisca, és um gajo que estaciona em segunda fila. Se fumares, deitas a beata pela janela. De certeza. Há um acumulado depois, de certeza que não fazes reciclagem. Bom, tu começas a entrar nesta onda de civilização ou de sociedade e vês, se tu não te dás ao trabalho, dá um pisca, não acredito que um gajo que seja Prémio Nobel da Paz não dê piscas. E aquelas pessoas que dão pisca depois? Perceberam que fizeram merda, já estão no sítio, viraram para o sítio onde deviam virar e percebem, ei caraças, estava aqui um gajo atrás, não dei pisca, metê-lo agora já não faz falta. Pode ser que o gajo não tenha reparado. Ou se houver conversa, eu vou dizer, não, já tinha, o senhor já é que não viu. Já tinha. Vão virar à esquerda, mas de facto viram para a direita. Já há pessoal que fez até piadas com isso. A condução dá para pegar... Agora que estamos na reta final, pessoal fixe que tenhas visto a atuar, seja cá pelos Algarves, se calhar alguns nomes já disseste, seja noutros sítios. Sim, tenha atuado com, ou que tenha visto atuar. Vou-te dar já os nomes aqui de baixo, sim. Tens o André Tavares, tem textos muito bons e tem uma persona muito bem feita, tal como o Marcelo Soares. O Marcelo Soares também. Gosto bué da fluidez dele, da naturalidade. A ver o stand-up do gajo dá a mesma sensação de a história é 100% real. Foi uma coisa que aconteceu. É muito bom neste storytelling. Ciência é do Algarve. Posso dar aqui ao André Carmo, que tirou o curso comigo, que também tem um humor assim perspicaz, um humor engraçado. André Carmo é de Coimbra. Faz umas noites agora, salvo erro, no Reitor. Acho que ele vai assim mais para o humor negro. José Bernardo, que tem a noite no Grêmio Boémio. Falei com o Frederico Fernandes, que começou uma noite também em Coimbra. O Afonso Paiva também é de Coimbra. Falta falar com ele. Dos spots de Coimbra, assim, se calhar são esses. A lembrar. O Luís Martinha também tem Luís Martinho. Vou falar sem saber, não estou na cabeça dele, né? Mas isto é sempre... que às vezes que atuei com ele e que o vi, parece que vai com o texto tipo... Não, eu vou ver o que é que vai. Tipo, como a gente falou ainda há bocado, aquele humorista que... Eu tenho este tema. Deixa eu ver onde é que eu consigo esticá-lo e levar e até onde é que vocês estão dispostos a ouvir e eu conseguir fazer aqui piadas. Parece que tem uma camada de liberdade sobre o texto, ou seja, de continuar e não, fazer mais um bocadinho. E gosto da cena dele. Dar nomes que não tenha visto aqui no teu podcast. Dentro de malta que tenha atuado e que tu também possas vir a falar com alguma malta, isso já atuei e, por exemplo, já te falamos aqui do Falcão, o Dagu, o Hugo Soares, tipo malta que sim, que dão um bom espetáculo, dão umas boas gargalhadas e tu já falaste aqui com eles, também já deves ter visto material deles e têm cenas porreiras. Pai, que é lixado também, se agora o gajo diz nomes, depois ficas a pensar nesta cena Phonics e agora está não sei quem a ouvir e pô, isso não sei nada de mim, meu. Tipo, aquela conversa do o que não foi dito, não é? O que a gente esqueceu, o outro não sabe que era para ser dito. Mas nós já ficamos a pensar nisso. Mas aqui se calhar tem outra camada porque o humorista está à espera que o nome dele seja dito. Sobretudo se pertence ao teu círculo de amizades ou de conhecidos. Exato. Também não sei se já falaste com o Vítor Costa. O gajo faz um crowd work. Não quero estar aqui a falhar, porque já fiz alguns convites agora nos últimos tempos. Eu acho que foi um daqueles em que está apalavrado. É só uma questão de acertarmos a data. Tour com mais dois moços, que era o Rimigrante. Eles já eram uns 3 brasileiros. Estavam a dar uma tourzinha. O Vítor, se for o que eu estou a pensar, sim, já vi coisas dele e já muita gente me falou. Apesar de estar aqui no Algarve, calha-me sempre num dia em que tenho coisas para fazer a nível de trabalho e não consigo. Gostava de ir ao 8000 Comedy Club ver. Percebi que havia uma noite em Tavira. Fiquei a pensar... curioso se há um circuito. Pelo menos aqui esta malta que eu estava a falar, que a gente vai se comunicando e vamos querendo fazer uma cenazinha, nem que seja mensal. Mas isso já é bom.
haverá pessoas a ouvir isto e, epá, há um gajo, ou que está a pensar fazer, ou até pode acontecer, se calhar do Algarve, estava aqui a pensar no caso do Hugo Soares. Ele houve ali uma altura que, apesar de ser mais do Norte, atuava mais em Lisboa. Alguém que é do Algarve... E vai lá acima a atuar porque não conhece nada aqui. Quando é que é a próxima noite no 8000 Comedy Club? Já se sabe? Ou... Já, dia 12. Dia 12? Dia 12 de novembro. Sábado. Então, em princípio, dia 12 de novembro, vai calhar um dia que eu posso ir lá sábado. ver. Vou-te confirmar, se me deres aqui 2 segundos. Se me deres 2 segundos. À vontade. Eu sei que em áudio 2 segundos são bastante tempo. Bastante... Então, olá, muito bem-vindos à tertúlia de mentirosos. Neste momento eu estou a encher um chouriço enorme enquanto estou à procura de uma mensagem no meu telemóvel, e falar e procurar é extremamente difícil para a cabeça de um homem que tem que fazer 2 atividades ao mesmo tempo, e eu consegui chegar agora às mensagens. Então temos 12 de outubro confirmado. Lamento este tom de rádio. 12 de outubro? 12 de outubro, 12 de outubro. Novembro. Outubro já foi. Adorei. Um compasso de espera. A certeza. A certeza no R, caraças. Mas não para um especial. A certeza do R. Podia dar-se o caso de ter sido a última data. A última data, não sei quando é que calhou, teres ido buscar a última data. Foram eles que se enganaram no... foi? E eu filei aqui em outubro, já também está. Está enganado? Já estamos em novembro, é para o próximo mês. Um sábado. É engraçado, estás a promover um espetáculo que vai acontecer com uma data impossível. Que já não existe. É avant-garde, mas é um bocado arriscado. Ou seja, o público desse espetáculo são viajantes no tempo. São as únicas pessoas que neste momento conseguem ir a esse espetáculo. Sim, é que nem disse uma data que iria ficar depois de lançar o podcast assim. Eu disse uma data que já foi mesmo. Não, mas vamos ter uma noite dia 12 deste mês. Este mês que é novembro. Provavelmente vou lançar isto depois, por isso, mais uma vez, não vai dar. Exatamente, olha, quem está a ouvir agora e já não foi, faz uma coisa que está a ouvir, pega no telemóvel, vai ao Instagram, que o Spotify não fecha enquanto um gajo vai ao Instagram, abre 8000 Comedy Club e estão lá as datas. E dezembro tem. Segue a página e lá está as datas. E o cartaz. Vai-se pondo o cartaz, depois como é que foi a noite e vamos andando por lá. Um espaço porreiro. A sala é brutal. Eu adoro a sala. Aquela vibe cabaré da coxa. Estás a ver? Com os faz vermelhos, faz azuis turquesa, com rococó já à volta da sala, a luz entre o azul e os vermelhos magentas. O som é fixe, as pessoas estão distribuídas de uma maneira em L que toda a gente consegue ver. Tens 2 frentes de palco. Eu gosto muito lá do espaço. Dentro das salas que tive, pá. E como é que tem sido a reação do público? Tens notado que o público já percebe realmente o que é stand-up? Percebe para o que é que vai. Percebe. Houve uma vez, também te posso dar aqui como recomendação, o Ilídio de Silos, que é das anedotas, não sei se conheces. É especialista mesmo a contar anedotas. E houve uma vez que veio em género open mic, quando juntou-se, e foi ali 10 minutinhos de anedotas, mas com um contador de anedotas. Alguém que sabe de facto dar a intuação, o palavreado. A anedota tem muito isso. Tem as referências, o palavreado, usar chalavares, usar desalvorada, usar desgroviado, estas palavras que são assim locais que acabam por dar piada à história. Fora do Algarve tens de dar o certo contexto. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, um grupo de rap, o Street Bruto. Por acaso tenho que ir ouvir que vi que tu foste falar com o Real Pan. Gostei muito de falar com ele. Há ali um lado em que eles fazem uma homenagem ao Algarve. Estava a pensar só no título do álbum. É sempre uma palavra deste nível. Um foi Chavascal. Agora é Avonde. E qual foi o primeiro? Há uma ligação. As músicas também têm algumas referências que é fixe também, que é ouves e nós percebemos. Não quer dizer que toda a gente perceba, mas eu também ouço. Não é com esse hip-hop com muita regularidade, mas só ouvir alguns que tu sabes que são de Lisboa, assim, Valetes, os Chegues, os Vírgula. Agora falta um bom nome. Vírgula? Um bom nome. Não era Vírgula. Vírgula é o do Pac-Man, é o que cantava com o Pac-Man, o do Weasel. Sim. Quer dizer, regula, acho que era isto. Vês que as referências deles é tipo as referências, né, de Lisboa, né? Fui ao Oeiras, não sei o que mais fazer isto. Fui ao Lux, não sei o que mais. E as referências são as da vida deles. Nós, quer queiramos, quer não, nós percebemos mais ou menos as referências que um lisboeta usa. O contrário já é mais difícil. Se vires ou ouvires um comediante dos Estados Unidos, como aquela cultura chega cá, tu percebes mais ou menos... As referências, sim. Brasil-Portugal. É uma coisa ótima. Brasil-Portugal. O contrário não percebem.
quantos brasileiros é que não percebem referências portuguesas que para nós são, né? Se eu fizer uma piada com o Sócrates, não vai haver um português que não saiba quem é o Sócrates. Mas, se um brasileiro fizer uma piada com o Lula, ou com o Bolsonaro, ou até mesmo com o Ciro Gomes, que era outro concorrente, a gente sabe quem são. Ou a Tabete, ou a Tabete, pronto, não sei o também não sei, como é que se faz, mas é Tabete ou Tabate. Pronto, e a gente conhece alguns. Até o Palhaço a gente conheceu. Tiririca, pior não fica. E é isso, a gente tem as referências. E então acho que é injusto também estar a dizer que eles são 200 milhões, nós somos 10 milhões. 200 milhões a produzir conteúdo e a produzir cultura e a produzir material. Já viste a quantidade de vídeos que sai dali do Brasil? Já não tem tempo para mais nada. Já aprendi a fazer tanta coisa com brasileiros. Truques de jardinagem, software. Tenho um podcast com o Gonçalo Patrício, que agora está parado, que também é humorista. Olha, já atuei com ele, no Barreiro. É um tipo de Vou aprender com um brasileiro. Mas é verdade. Qualquer coisa que eu procuro, tenho um amigo brasileiro que me vai explicar. E ainda por cima é na minha língua. E mesmo as referências que ele pensava que eu não percebia, eu percebo. No gajo que faz stand-up. O brasileiro está em vantagem. Pode atuar no Brasil, tem o público que tem. Mas se vier para Portugal, atua para os brasileiros, que os brasileiros estão cá, estão sedentes de verem um comediante brasileiro, mas os portugueses, se gostarem, percebem tudo. Tens a ver. Tiveste cá, por exemplo, o Porchat e ele comentou que não estava à espera de ter tantos portugueses a ver. Pensava que ia fazer... Eu cheguei a vê-lo aqui em baixo. E agora teve há pouco tempo também o Maurício Meirelles e o Rafinha Bastos. O Maurício já teve várias vezes. Várias vezes, sim. Mas agora teve há pouco tempo. Antes da pandemia, teve agora. Há 2 semanas. Bem em Albufeira. Era ele e o Rafinha Bastos. Não conseguia ver. Há uns meses foi os mesmos, Rafinha Bastos, Maurício Meirelles, acho que foi em Portimão, e o Guilherme Fonseca, salvo erro. A última vez que o vi foi antes da pandemia, em Portimão. Exatamente, é bom o espetáculo dele. Exatamente o sol que ele levou, que ele gravou depois para a Netflix. Sim, gostei. E ouço algumas vezes, né, ou podcasts, ou histórias deles, e o que a gente estava a falar. Enquanto aqui eu tenho um circuito que um gajo consegue fazer uma vez por mês, eles têm um circuito que fazem 3 vezes por noite. E que a gente nem imagina bem. Só ouve já estas histórias nos Estados Unidos também. Que é, não, estava aqui em Quaracacá e depois tinha aqui para Valará e são 7 minutos, entre uma e outra são 7 minutos e são aldeias com 25 ou 30 mil pessoas. Claro que tens público para stand-up, tens uma grande noite. Eu acho que os circuitos, por exemplo, de Lisboa e Porto estão a crescer e há muitas noites agora, nos últimos meses estão a aparecer, já tinham algumas, não é? Comparativamente ao Algarve, pronto, é muito mais, mas nos últimos tempos estão a aparecer muitas. Onde se estão a ver grandes diferenças é naquele pessoal que conseguiu ser regular no Comedy Club. Aquele gajo que consegue ter 4 ou 5 noites e às vezes atuar mais que uma vez por noite no Comedy Club, tu notas a evolução, é uma evolução tremenda. É essa repetição de poderes limar o texto e ganhas confiança. Quando o espaçamento entre datas é muito grande, nunca chegas a ganhar aquela confiança que te permite depois soltar-te do texto. Supondo que gostas do texto... Conheces tão bem que o podes soltar. Chegar a esse ponto, é que eu conheço tão bem o meu texto, que também já falamos aqui, eu conheço tão bem o meu texto que agora posso sair dele, fazer uma piada circunstancial e voltar ao meu texto. Porque o conheço tão bem que ele não vai fugir da cabeça, não vão fugir das palavras e não vou pôr a punch antes da setup e vice-versa. Quer dizer, o vice-versa é o que convém. Pois, e vice-versa. Aquelas frases que a gente diz que não valem nada. Vamos supor que o público tem a referência o que é que quer dizer uma setup, o que é que quer dizer uma punch. Eu, por acaso, também não é uma coisa que eu gosto muito de um comediante que diga estas coisas. Que explique. Para o público não tem interesse nenhum saber o que é uma setup, o que é uma punch. Só cria ruído naquilo que está a dizer. Pode interessar para 2 ou 3 que são muito interessados em humor. O espetáculo ao vivo eu acho que só atrapalha. Também acho, e acho que quase podes comparar aqui a um making-of. Tu não me mostras o making-of do filme enquanto estás a ver o filme. Não paras numa cena e explicas aqui o dragão era um cenário verde que a gente pôs e depois aparecem as imagens do cenário verde. Não, se queres ver o making-of, veja a seguir. E acaba por acontecer, podcasts, por exemplo, como o teu, a gente vai falando um bocadinho do processo e um bocadinho dos temas, o que é setup, o que é punch, ou como é que tu fazes, como é que tu deixas de fazer. Já deves ter tido opiniões completamente diversas conforme as pessoas com quem vais falando. E quem é interessado, acho que é aqui que pode vir buscar em conteúdos como este ou coisas do género. Concordo contigo, no palco, eu interromper para explicar o processo do que é a comédia, o que é o humor, ou tens muita piada a fazer isso, mete humor, uma coisa do género. Isto aqui que eu disse, se calhar não é o melhor exemplo, porque apesar de já ter visto, não é aquilo que acontece mais. Desta esfera de exemplos, o que sucede muito é o comediante faz uma observação que ele acha genial,
não se contenta com a observação genial. Ele tem que fazer menção, viram o que é que eu fiz? Isso é tudo para evitar. Não está a fazer nada, o teu ego é tão frágil que tu tens receio que as pessoas não reparem naquilo que tu fizeste. Por isso tens que fazer menção. Enquanto público faz-me uma confusão desgraçada. E quando é repetido, seja em palco, seja em podcast, faz uma confusão desgraçada. Sim. E se eles não percebem que isto foi genial? Fico logo com comichão. Até é quase o mágico contar-te o truque no fim, é uma coisa do género. Até tens uma curiosidade durante 5 segundos, mas depois quando ele acaba de dizer, é uma desilusão. Quando alguém te faz um truque, como é que ele está a fazer aquilo? Como é que ele faz aquilo? Como é que ele faz aquilo? Mas quando ele te explica, e depois há uma cena de desilusão. Agora já sei como é que ele faz aquilo. É isto. Tu não sabendo como é que se faz aquilo... tipo a bué de sítios. Se fores imaginativo, tu podes criar vários cenários na tua cabeça. Assim que o cenário real te é apresentado, pronto. Morre tudo, fica só um. Pode ter alguma ligação com a verdade, mas não é para apresentar como é que se faz o truque. Se for um aspirante a comediante ou alguém muito interessado em comédia, pode-se interessar. Mas para o público à paisana, não lhe interessa. Ele quer uma coisa que o faça rir ou transporte para algum lado, faça esquecer por momentos a sua vida, que pode ser desgraçada ou não. Ou como também o humor de intervenção, 100% de intervenção. Também não, acho eu. 100%, tipo, não. Faz-me confusão. É para dizer o meu statement político e o meu statement como vejo o mundo. Sendo que a gente brinca tanto com o que é verdade e o que é mentira, dentro da minha história, né? Acaba por ser depois ambíguo, que é, não, sendo assim tudo o que estás a dizer é tudo aquilo que acreditas, porque estás a defender um statement. E a piada do humor é eu conseguir dizer coisas que não acredito para te fazer rir só. Esse jogo é muito engraçado. Já dá para exatamente. E é quase como, agora vou exagerar um bocadinho aqui, quase que é quase desrespeitador, não é? Sim, é quase desrespeitador que é. Então, mas espera aí, a gente anda a brincar a este jogo que é. Eu estou a dizer coisas que não concordo assim tanto para o belo prazer do público se puder rir com estas barbaridades às vezes. Principalmente que vai para mais humor negro ou para uma coisa até política, né? Porque tu podes fazer piadas com valores políticos que tu não concordas ou com valores políticos que tu concordas. Agora, se 100% do teu texto e das tuas atuações são para ser uma marca, não é? São para ser um statement... Também acho que acaba por estragar um bocadinho a experiência do público. No meu particular, aquilo que me faz mais confusão é o lado pretencioso disso tudo. Aquilo que um comediante diz quando vai para esse lado são coisas que já foram ditas várias vezes durante a história do homem e é uma pretensão enorme tu achares que agora vais ser tu que vais mudar o mundo, vais mudar a humanidade utilizando palavras que não são tuas, ideias que já foram se calhar ditas, melhor ditas por violar é mau, toda a gente pensa, violar é mau, brother, não tens que te dizer isso, tipo, meu, é mau, não precisas de ir para um palco fazer... Tem muito mais piada se tu fores-te vender o outro lado e depois no fim conseguires dar uma grande volta e percebes que estás mal. Humoristicamente é mais desafiante partir da premissa violar é bom. Como é que sais daqui? Como é que sais daqui, não é? Exatamente. Humoristicamente acho que o processo... Agora, também não vai ser o David com meia dúzia de atuações que vai explicar como é que isso é e que esse é que é o processo ou não. Que parece que dá mais gozo isso. Acho que sim. Numa posição quase arriscada. É quase também como o circo, né? A gente não acha mais piada quando não tem rede. Eu estou a fazer boa comparações, desculpa lá. Não, estás a dar bem, eu acho que acertaste em todas. Fizeste a comparação com o circo e da rede. Antes havia uma grande diferença entre uma palavra e um número circense. Um número circense sem rede podia correr mesmo mal fisicamente. E até há uns tempos, quando era um número à volta de palavras, a palavra não é um ato, não é uma agressão. Se bem que as coisas complicaram-se e hoje há certas pessoas que acham que as duas coisas equivalem-se, né? Partindo do princípio que aquilo que o comediante diz em palco, ofende ou não, são apenas palavras. Tu sais dali, se te olhares ao espelho, supondo que aquilo foi uma ofensa para ti, não vais ver mais hematomas na tua cara ou no teu corpo. Não precisas de ir ao médico. Sim. Em princípio também não ao psicólogo, porque se precisares de ir ao psicólogo por causa de uma piada, a coisa já estava má. Vamos falar de Will Smith. Não, já vamos o caminho está aí para aí. Não quero tocar no... Estou a brincar. Eu acho que foi um episódio marcante na cara do Chris Rock, foi marcante de certeza, mas marcante para a discussão, porque percebeu-se que há muita gente a achar que a palavra é um ato, exatamente. Eu acho que revelou, aconteceu aquilo, percebeu-se, isto está mais ou menos equilibrado. É neste ponto que nós estamos. E a verdade é que foi conversa de café e conversa de trabalho e de amigos dali durante 3 ou 4 dias, exato, e tu tinhas muita gente que defendia o lado
que na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Como é que tu podes partir para a agressão a partir da palavra? Não é? Ou seja, não faz qualquer sentido ele dar a galheta. Então, o 50-50 que houve. Piadas sobre o que aconteceu diretamente, acho que já está mais ou menos escutado, acho que toda a gente já, fez. já foi. Mas não sei se dá humor, também dá, é claro, dá sempre para extrair o humor destas coisas, mas pensar a trajetória disto. O que é que aconteceu para nós chegarmos a este ponto em que uma palavra tem o peso de uma chapada? O que é que aconteceu? O típico homem contemporâneo que, para ele, uma palavra pode mandá-lo abaixo. Qual a palavra? Porque é que Yeah. a palavra, né? Porque é que a palavra inflação não merece uma galheta na cara, né? Quando o Costa diz inflação, pá, alguém tipo podia dar, olha, esta palavra ofende. É que assim podemos escolher as palavras que são gatilhos. A minha é esta. Aumento do IVA. Olha, então, esta expressão é um gatilho na minha cabeça. Porque realmente a inflação tem mesmo um peso real. Sais à rua para comprar coisas, a inflação está por aqui. Está por aqui, afetou tudo o que eu como, tudo o que eventualmente posso comprar. Uma piada, tu não levas a piada para a tua vida. Tu não entras em casa e pá, aquele gajo disse uma piada que eu não gostei e a minha vida está tudo destroçado. Está tudo de pantanas. Não te afeta assim. Não recebes uma piada e de repente vais ao hipermercado, epá, o queijo está a 5 euros. Duplicou. Casa daquele cabrão, fez uma piada de queijo. Isto, olha, estourou. A culpa foi daquele gajo da piada. Do ponto de vista humorístico seria engraçado pensar que uma piada tinha esse poder de inflacionar os preços. Sim. Tu, como és vegetariano, ias comprar, sei lá, já escrevi sobre isto. tudo o que não é carne e peixe, por isso podes... Não, mas estava a pensar, por exemplo, no pepino, que eu acho que é uma coisinha que sofre muitas flutuações. Então, valor. Sim, pode estar a 50 cêntimos o quilo, como de repente está a 3 Nunca o quilo. reparei, não é? Também é uma regularidade. Tanto que eu acho que há uma máfia do pepino. Há pessoal a especular à volta do pepino. É imobiliário e pepinos, não é? As duas coisas que se faz mais especulações. E há o pessoal assim, controlar a entrada de pepinos, vamos guardar os pepinos ou deixar isto apodrecer, controlar a entrada e saída de pepinos. Isto é um tema, como qualquer outro, para terminar uma conversa. Nunca pensei que chegássemos ao tema dos pepinos. É o último minuto. Queres deixar alguma coisa no ar? Alguma coisa que ficou por dizer? Ficou assim meio dita? Queiras concluir? Assim de repente não. Pá, já te dei aqui o toque do... E agora estou a fazer aspas, né? Porque é o circuito do Algarve, né? Mas se a gente quer que isto até acabe por crescer... E a gente agora está a acabar e eu até... Olha, o que não te fiz como pergunta foi... Tu é que não estavas a fazer perguntas, mas eu queria te fazer esta. Como já tinhas falado com o Dário Guerreiro, supostamente é a pessoa com mais visibilidade do Algarve, comentou-te alguma coisa de circuitos? Não sei se chegaram a falar disso. A conversa já foi... Ou já foi muito antiga? Já está lá para trás, mas acho que não tocámos aí. Porque se calhar alguém interessante de saber, tipo, como já tem um caminho que já é longo, que já está assentado, a gente sabe que vem do YouTube, não é? Ele começou, acho eu, ou não? Ali na net e nos vídeos do YouTube, mas depois também houve altura que se calhar ia a bares. Eu fui ver atuações dele, uma vez foi em Albufeira, outra vez foi Portimão, outra vez foi até em Tunes. Estavam abertas a receber até em Tunes, uma coisinha que estava aquelas festas de verão. No puzzle. Não, isso era aí. Isso é referências. Para quem está a ouvir o podcast e não é do Algarve. Quer dizer, que nem sequer é do Conselho, não vai perceber. Precisa de ser do Conselho. A piada já... E ter nascido entre 89 e 95. É uma coisa muito específica. Exatamente. É muito. E mesmo essas... É o Real Punch que vai perceber esta piada. Essa é para o Real Punch. Das últimas vezes, eu acho que a última vez foi um sítio em Albufeira que até foi o Xará, Rui Xará. Foram lá os dois, salvo erro. Deu o salto, acho que é que depois o bar, para quem quer fazer vida a sério disto, se calhar às vezes já não compensa. Sim, compensa no sentido de estar, não é? De treino, exatamente. Mas a nível monetário, se tens outras coisas em que pões as fichas... Geograficamente convém que seja à tua volta também, senão ainda é mais dispendioso estares a ir a sítios de propósito, fazer bares ou fazer... Digo eu. Se calhar compensa mais na questão de ter várias atuações de seguida. Sei lá, ir a Lisboa, organizar e teres 2 ou 3 ou 4 ali na mesma semana, tirares uma semana e pensares nisso, e ao Porto a mesma coisa. E em 2 semanas tens uma data de atuações e se calhar consegues ter uma melhor imagem daquilo que estás a fazer, das melhorias. Foi o que fiz uma vez e sim, está aqui programado vir a fazer, talvez no início do ano ou qualquer coisa assim. Isso, um gajo tem que se organizar.
É pegar aqui entre férias e as casas que estão abertas e fazer os pedidos e pedir, porque também aconteceu-me isso, olha, mas se calhar vamos meter-te nesta semana. Então olha, obrigado. Obrigado, mas não dá. Obrigado, mas não vai dar. Tipo, eu estou a pedir para estes dias porque não sou local, então estou aí. Se puder ser, pode, se não ser. Depois também acho que não sou nenhum bruto, né? Um gajo é um bocadinho simpático e dás o toque, explicas a situação e foram abertos. Né? Nesse caso foram abertos, sendo, ok, então temos aqui 5 minutos para ti nesse dia que tu estás, nesta semana que tu estás aqui. Foi fixe, tanto no Comedy Club como depois fiz quando estive lá em cima, olha, já agora fiz Comedy Club, fiz no Camões e depois no Barreiro, numa noite que a sala não me lembro, mas a sala era fixe, mas a gente atuou numa escadaria. Tenho falado com muita gente que organiza noites. Houve umas quantas vezes, já falaram aqui também do Camilo, na altura era o Camilo e Barceló, e o Camilo agora também, não sei se já falaste com ele aqui. Ainda não falei com ele. O Camilo também é um gajo que é porreiro e acho que vais ter aqui uma boa conversa com ele. Até por mais porque organiza noites e vai-te dar aqui uma perspectiva também porreira. Sim, é um lado que eu gosto do organizador. Para perceber. Eu via-me fazer, só que é isso, ainda não tenho acho mesmo, sinceramente, recursos humanos. Ou seja, pessoas aqui garanto fazem no 8000, estamos aqui do Algarve, mas vem malta de cima. Mas também é uma associação que está a gerir aquilo, né? É uma casa que não faz só stand-up. Todos os dias tens uma cena diferente na associação. Seja jam, seja slam poetry, seja concerto. Agora, um gajo a título individual, como hobby, como coisa, ainda tem aqui recursos humanos para dar toque e ter 3 pessoas para a semana. É isso que é complicado. Porque também tenho um fascíniozinho aí por isso, pela organização de eventos e a cena de fazer a produção. Também vem esse bichinho do palco, acho eu. Há pouco estávamos a falar dos saltos e do pessoal que atua muito. Eu já falei com o Rui Igui e foi isso que lhe fez dar o salto. Que não há sítios para atuar? Bom, tenho que abrir a minha noite. Assim garanto que tenho pelo menos um sítio para atuar todas as semanas. E depois, além disso, começas a criar contacto. Tu vês à minha, eu vou à tua. E crias ali uma rede. Funciona como uma sinergia e a malta apoia-se. Agora, a malta do Algarve, qualquer coisa manda mensagem também. Ou manda, se estiver a ouvir isto, ou a malta que se queira estrear, ou a malta que está com... Porque às vezes acontece isso, eu também acredito que há montes de gente, estou curioso, mas também ninguém me deve responder, né, Pio? Fala. Tipo, o não é garantido. Quase ensinado desde que uma pessoa é criança, né? Não é garantido. Mas perguntem, porque era fixe arranjar aqui uma mão cheia ou 2 mãos cheias de humoristas no Algarve. Não sei se vou a tempo. Vais fazer aqui uma atuaçãozinha connosco? Há quanto tempo é que fazer um open mic. Agora dá porque eu vou ter a disponibilidade nesse dia. Não sei se é um bocado apertado se eu mandar mensagem. Agora, dia 12? Para um open mic se calhar dá, porque ele já mandou aqui os nomes que vão, mas se calhar ainda consegues um open mic, sim. Sou capaz de mandar qualquer coisa, uma mensagem. Mandas, diz que estiveste aí a falar comigo. Então, voltar a trazer aí a limar, né? Como a gente estava a falar. A limar as arestas novamente. Às vezes faço esta pergunta, não sei se queres responder, já tenho feito a pessoas que tal como na tua condição, estão há pouco tempo. E é uma pergunta ingrata para quem está há pouco tempo. Sim. Mas queres dar algum conselho para alguém que esteja a ouvir isto, ainda não tenha feito nenhuma vez? Alguma coisa que possas nortear o caminho dessa pessoa? Queria mesmo fazer isto, mas ainda não chegou à altura e falta qualquer coisa. O único conselho que posso fazer é mesmo pegar nessa tua última parte, que é vai sempre faltar qualquer coisa. Vai sempre. Nunca vai subir ao palco se achar que a coisa vai estar perfeita. Não estou a dizer que não deves te esforçar para ter a melhor coisa e o mais perto do que é perfeito, o que é que quer que isso seja, né? O que é que tu imaginas que é perfeito. Se calhar o único conselho que posso dar é esse, faz. Faz, porque se não fizeres não sabes se és bom ou mau, para começar. E depois acaba por ser uma performance que nós precisamos mesmo do público. Se calhar eu posso aprender a tocar uma guitarra e perceber que sou muito bom a tocar guitarra sem nunca ninguém me ter ouvido, mas eu já faço uma quantidade de skills e de acordes e de slides e de uma data de coisas que eu sei que sou bom. Se posso ir para o público tocar, que eu sei que vou tocar, diz a música que queres que eu toco. O humorista não tem isso. Diz-me uma piada, queres o quê? Queres um beat de quê? Praias, bora. Tá. Até porque essa postura funciona bem com um músico, mas não funciona tão bem como um humorista. Um humorista que avance para o público com essa postura tem quase tudo para correr mal. Há quem consiga, mas é uma postura que não é boa para novatos. Sim. Esse tipo de arrogância normalmente funciona mal. Não estou a dizer para terem essa arrogância, estou a dizer é que estava a comparar estas duas, né, como tocar guitarra ou fazer piadas,
E que podes fazer essa analogia, que é, tu vais sempre precisar do público para perceber se a piada foi boa ou não. Tu também tens que confiar em ti, né? E tu, ao leres aquilo, percebes, isto tem piada, isto quebra aqui um padrão, isto... E voltando aqui à escrita, né? Se tu quiseres analisar sempre na escrita, tu percebes, fogo, isto tem piada mesmo que não seja eu a ler. Há coisas que podem funcionar assim, né? Por isso é que a gente compra crónicas do Miguel Esteves Cardoso, ou do rap, ou de outro qualquer, ou quem quer que seja, porque somos nós a ler as palavras deles e conseguimos... Ele também não testou aquilo com pessoas, acho eu. Estava quase um tema de conversa. Acho que nos Estados Unidos há alguns gajos que fazem isso, realmente. Eu acho que testam o texto com pessoas. Uma espécie de cronistas, uma crónica assim mais longa. Antes de ser publicada, eu acho que eles fazem isso. Se eu não estou em erro. Eu acredito que aqui passe no editor. Pronto, Sim. Um revisor, uma coisa assim, que vai-te ler na diagonal e se calhar até vai procurar erros gramaticais ou ortográficos. Está mais concentrado na forma do que no conteúdo. Porque é mais isso que acontece. Voltando aqui à pergunta que fizeste, que é, pá, o conselho é façam. É façam. Está feito. Espero que tenhas gostado da conversa. Pá, obrigadinho. Foi muito bom. Eu acho que reparaste perfeitamente quando ouvi o... Now is recording.